6h05. Eis uma verdade absolutamente certa. Se morrermos com Ele viveremos. Se soubermos perseverar, com Ele reinaremos. Se, porém, o renegarmos, Ele nos renegará. Se formos infiéis, Deus é fiel. Come on, y'all ready? Começa agora o programa Vibe Cristo, a festa do céu. Vibe Cristo, a festa do céu. É isso aí, está começando o programa Vibe Cristo, a festa do céu. Cavaleiros e damas, paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sou Cleiton William e vou com você até a meia-noite aqui na Rádio Magnificat FM, rádio que é uma ideia de Deus. E hoje, sexta-feira, maravilhosa sexta-feira, 28 de abril de 2023, o nosso programa é o podcast, isso mesmo, Vibe Cristo Podcast, hoje com Márcio Caires, da comunidade Kenos, isso mesmo, nós vamos conhecer um pouquinho da sua história e também falar bastante aí de vocação, de santidade e também da comunidade Kenos, está bom? E você pode participar conosco, 19 99 200 5515, 19 99 200 5515, também pelo Facebook, facebook.com/Rádio Magnificat FM, lembrando que a nossa transmissão já está no Facebook e no YouTube, tá bom? YouTube, Magnificat FM, se inscreva no canal e dá um joinha no programa Vibe Cristo, a festa do céu. Compartilha também aí, ó, manda nos grupos, mande pras pessoas que hoje o podcast está demais, tá bom? Além de assistir e ouvir no YouTube, além de assistir e ouvir no Facebook, você pode ouvir também no aplicativo, isso mesmo, baixa o aplicativo no seu celular, com acesso à internet, você ouve a Rádio Magnificat em qualquer lugar, tá bom? É gratuito o aplicativo. E também pelo site, tá trabalhando aí no computador, né? Coloca bem baixinho lá, magnificatfm.com.br, ok? magnificatfm.com.br. Tudo isso a rádio faz para estar pertinho de você, ouvinte que é uma ideia de Deus. E agora eu convido você a fazer a oração inicial. Agora eu posso declarar. Credo Constantinopolitano. Você é livre! Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele, todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo, há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém! É isso aí, você está na rádio que é uma ideia de Deus, Rádio Magnificat FM, programa Vibe Cristo, a festa do céu. Boa noite, Jean. Boa noite, Cleitão. Boa noite, ouvintes da Rádio Magnificat FM. A vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube, Facebook, pelo site da rádio, pelo aplicativo da rádio. E você que está aí na estrada, boa noite a todos. A paz de Jesus esteja com vocês. Que alegria, Cleitão. Que alegria, mais uma vez, nós estarmos aqui com o nosso podcast, né? Hoje mais um bate-papo maravilhoso, falando da vida e também da conversão
desse irmão de comunidade, da comunidade Kansas, o Márcio. Então, assim, que alegria ter vocês aqui com a gente. E ele já chegou dando pauta, já chegou escalando, ó. Eu quero que fala isso, não quero que fala aquilo, já né? chegou orientando a gente. Pediu pra aumentar até a hora do programa. Como bom líder que é, ele já chegou dando pauta. Já chegou ajudando a gente. Nós vamos conversar com ele, né? Esse irmão que é um exemplo de vida, de santidade para cada um de nós. Boa noite, Adriano. Boa noite, Cleito. Boa noite, Márcio. Boa noite, Jean, Matheus e galera. Sejam bem-vindos. O Negrete está nos ouvindo. Substituiu a altura ou não? Oh, com certeza. Ó, esse aqui não a minha versão mais magra. Essa foi boa. Vamos lá, então. Matheus, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo seu sim. Vamos cantar a música preferida aí. Uma das músicas preferidas do Márcio. Quando eu me prostro diante do meu Senhor, meu peito estremece, meu amado está aqui. É a união de quem não é com aquele que é. Eu fico enamorado com esse olhar de amor, intimidade divina, é ser amigo daquele que é estar por perto, no peito, querer ouvir somente sua voz, intimidade divina, é ser amigo daquele que é estar por perto, no peito, querer ouvir somente sua voz. É isso aí, você ouviu então uma das músicas preferidas aí do nosso convidado de hoje, ele que é da comunidade Kenosis, né? Márcio Caires. Seja bem-vindo, irmão. Boa noite. Cleito, Jean, Adriano, Matheus, boa noite, ouvintes da Rádio Magnífica, você que está nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, compartilhe e vamos juntos nesse bate-papo gostoso. Os irmãos já começaram a tirar sarro aí, ó. Semana passada eu tava assistindo, aí o Jackson... Eu tava assistindo, aí o Jackson... Não, o Márcio é o Cleito, se é que ele vem, não é assim que funciona. Não, mas deixa eu me explicar. Ele falou que eu tava chamando ele de desorganizado. Eu falei, não, a agenda dele é que tem muita coisa, é isso. Não, ó, só pra você ter uma noção, essa semana eu falei 4 doloridos não. Sabe, nossa, é difícil, porque é horário, pô. Chega em casa 7h30, 8 horas, 8h30 ali, marcando. Falei 4 do. Quero pedir desculpa aí pro Roger, pro Rafa, pro D'Angelo lá de Iracemápolis, pro Alex ali. Irmão, você consegue vir aqui? Falou, ó, o horário é complicado, então não é a agenda, é o horário de chegar. Então, perdão, irmãos, perdão, vai dar certo. O Jean, eu senti uma maldade quando ele comentou. Eu? Nada aí, cara. Não, ele falou assim, agora a gente falou, ele vai ter que vir, porque a gente assumiu o compromisso. Você viu, né? É isso aí, gente. Estamos falando com o Márcio Caires. Márcio, limeirense, nasceu em Limeira. Limeira, nasci, tem 43 anos, nasci lá no Santo André. O Jackson já contou minha vida semana passada aí. Ele tava dando spoiler. Mas assim, nasci no Santo André ali, numa rua sem saída ali, sempre ali estudando no Lázaro. Nasci gostoso na infância, lembrar a infância, né, morava numa rua sem saída assim, um caminhão. Meu pai trabalhava com caminhão, meu tio com caminhão, meu avô com caminhão, e a gente brincava ali, né? Antigamente brincava de esconde-esconde, pega-pega. A criançada brincava na rua nesse tempo, né? Um poucos anos atrás, né? Não muito, né? Mas é gostoso. Brincar de correr, de infância muito, muito boa. Muito... Então é contemporâneo do Jackson. O Jackson está com 41, eu 43. Conheci a irmã dele também, que ele falou ali. Ele morava 2 ruas de casa, assim. Estudou no Lázaro também. A gente não era amigo, mas morava perto. Você fala que eu conheço todo mundo, né? Vai começar. Ó, presta bem atenção. Ele apitou
Nossa. No jogo de handball. Nossa Ó, senhora. sabe por que eu jogo basquete? Ó, essa história é inédita também. hein? lá veio, lá veio. Essa história é inédita. Sabe por que eu jogo basquete? Exclusivo Barcast. Eu jogo basquete, né? Tentei a minha carreira de basquete por causa do Márcio. Porque um dia eu tava jogando e o Márcio jogava, e jogava muito bem. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. E ele jogava muito handball, muito mesmo, ele era bom jogador. E aí eu jogando na época da Dona Lourdes, né, que a Dona Lourdes colocava a gente em todos os times. E colocou no time de handball. Aí um dia eu jogando, ele chegou em mim, apitando meu jogo. Ele falou assim, não é seu esporte não. Você tá zoando, sério? Não lembro disso. Ele falou assim, Cleito, não é seu esporte. O Cleito tem história com todo mundo, velho. É incrível. Aí eu peguei, eu não podia xingar, porque ele era o juiz da partida, né? E ele já era desse tamanho, grandão, né? E aí eu falei assim, ó, rapaz. E aí eu fiquei com isso no coração. Aí depois, por causa dele, nós montamos um time de basquete. Foi o primeiro time de basquete campeão da nossa escola. Aí, ó, tá vendo? 30 anos guardando uma mágoa. Já o Ali curou agora. Não, e depois Nossa, você vai lembrar a época. Era a época do Shinobi, que tinha o Sam e o Dan. Sim, que era do Ruth Ramos. Você sim. apitava os jogos, né? E ele me expulsou no outro jogo. No handball tem a expulsão que você fica na quadra, depois volta, né? Tem os 2 minutos, né? O meu não foi o 2 minutos, ele me expulsou do jogo. Não, é o vermelho tá fora. 2 minutos tá fora, mas você entender que não era seu esporte. Não, e aí ele foi bem sincero, ele falou, irmão, não é seu esporte, procura outra coisa, e não é. Olha, que legal, cara. Tá vendo como que... Você tem história com todo mundo, Cleitão. É incrível. Quem diria? Aparece do nada, viu, Márcio? Essa história do Cleito aparece do nada. Não, é incrível. Tem acompanhado os podcasts. Aí num grupo de oração eu falei, senhor, tira essa mágoa que eu tenho. Tô brincando. Hoje recebeu a cura. Aí o primeiro grupo, quem tava pregando, eu. Aí eu não ia expulsar. Vamos lá, Jean. Continua então, Márcio. E essa história sua limeirense, conta pra gente um pouquinho de como era a sua família, de como era essa vizinhança da Rua Sem Saída, porque assim, eu era moleque, eu aproveitava, jogava na rua, só que o Parque Hipólito, as ruas é tudo descida, né? Rua Sem Saída, pra você aproveitar, é melhor, né? Desviar de ônibus é ruim, né? Ali. Na Rua Sem Saída ali tem história, tem um tempo que a gente colocou uma tabela de basquete ali, aí fazia campeonato de basquete com os irmãos, né? Com os amigos de outro bairro, a gente vinha, mas era muito gostoso, assim, né? Cresci ali, família católica, né? Minha mãe incentivava sempre a ir pra igreja, tudo. A época do Lázaro, né? Você tinha medo do Lázaro, né? Lázaro, né? A gente jogava handball, eu joguei bastante handball, comecei muito, muito novo no esporte. Joguei fora, fui pro Paraná, já fui pro Aracaju, joguei no 15 Piracicaba, joguei no Rio Branco da Americana, handball, cara. Joinville. Legal, cara. Fui pra... Joinville. Eu fui pra Joinville e a gente foi jogar, né? Foi um final de semana jogar. Sim. Foi, Aracaju, foi bem bacana. Tem uma deu história. Aquele que apitava com você? Eu esqueci o nome dele. O Xande. Que deu? O Xande tá em Limeira também, casou, tá legal, trabalhando aí também, tá. Mas não tenho muito contato com ele não, mas é uma época boa, uma época quando criança saía na rua. Eu tenho saudade desse tempo, né, de chutar a sarjeta, de tirar a lapa do dedão, e é bem gostoso esse tempo, assim, e tudo ali, tudo no Lázaro, viver tudo minha infância ali, depois mais jovem ali, morando ali também, fui pro Perches também, igual o Jacques falou aí, a gente teve uma meio parecido assim, mas foi bem... E fala aí da sua mãe, a transição da sua mãe de 84, Nossa, mãe. de 1985. Não, foi o seguinte, A sua mãe sempre foi católica. É pioneira da renovação aqui também, né? Então, quando a renovação chega... Lena Caires, ixi. Eu falo que a Lena é a caça-fantasma, né? Porque ela tem o Ministério de Cura e Libertação, né? Então, a gente fala que é a caça-fantasma, né? Monsenhor Gustavo Mantovani, quando acontecia momentos de manifestação, né, do demônio nas pessoas estribuchando assim no São Benedito ali, ele liga pra Lena. Aí é a Lena e a Eliette. E ali rezar para as pessoas ali, ministeriar ali a cura e libertação, né? Mas em 84 a renovação veio para a Diocese de Limeira, né? Começou lá na Santa Rita, que é o meu grupo de oração hoje. Estou lá na Santa Rita em 84, aí ficou um ano ali em 84 e 85 veio para o Bom Jesus. Aí em 85 a minha mãe começou a fazer parte, né, lá no Bom Jesus. E eu tava nascendo. Em 85. Eu não era nem sonhado ainda.
Tava no seio de Abraão. Mas foi assim, minha mãe. Então, desde o começo da renovação ali no Bom Jesus, em 85, minha mãe ia e... Então você é renovação desde criança. Teve os altos e baixos aí. Sua mãe te levava? Sim, levava o abastecimento. Eu lembro que a gente ficava lá, só tinha eu, ficava brincando de carrinho ali. Já tocava violão, aprendi a tocar violão sozinho também. Ficava ali tocando violão na salinha, começou a ir mais filho dos servos, aí começou a juntar, a salinha das crianças começou a ficar grande. Isso no abastecimento, na reunião de núcleo, né, que tinha. Aí já começa a bagunça, aí já não vou levar mais, mas... E naquele tempo era bom demais, né? Nossa. Eu queria ter vivido esse tempo da renovação. Esse tempo do começo, né? Não, tinha os retiros em Brodowski, retiros em Macatuba, retiros em Nova Veneza. Padre Jonas veio em Nova Veneza para pregar retiro. Então, assim, eu lembro que a comunidade do Bom Jesus, o pessoal do Bom Jesus vai lembrar dessa época, os mais antigos aí, a Neia, a Márcia. Eles faziam umas pilhas de colchão assim, né? Porque levava para os retiros. Aí eu subia naquele segundo andar do Bom Jesus e pulava em cima dos colchão. Só fazia isso. As artes de criança, molecada. Vocês têm que entender que é molecada, mas é um tempo maravilhoso, um tempo muito bom. Que legal. Márcio, e assim, você falava pra mim que a sua conversão não foi algo mágico, né? Que, nossa, Deus apareceu e de uma hora para outra você mudou. Foi um processo, né? É um processo, porque como eu nasci na igreja, é difícil lembrar o dia, um dia tal, de tal, que foi aquele dia que Deus... Eu não tenho essa história, né? A minha conversão, ela tem acontecido, né? Não sou convertido ainda, né? Ninguém acha que é assim. Sim, né? Estamos no processo. Estamos no processo, mas é algo que assim, eu lembro dos retiros do Rodrigo que tinha no Bom Jesus, eu lembro de episódios específicos assim que aconteceu, mas nada muito assim, foi nesse dia, não teve aquele dia que foi o dia, né? Não, foi um processo gradativo aí, bem bacana. A gente participou muito dos retiros lá, na época o Jacques falou da Neia, ele estava esquecendo o nome da Neia, eu falei, você tem que lembrar da Neia, que a Neia é a Neia, se esquecer ela puxa a orelha, né? Eu vou estar pregando lá semana que vem no Bom Jesus, lá no seminário, lá um abraço pessoal do Bom Jesus, mas assim, foi muito, não teve esse dia, né? Mas assim, vários retiros do Rodrigo que tinha, quando ele vinha lá, muito retiro de jovem, eu lembro que o pessoal trazia grandes pregadores, eu lembro de um retiro já indo para a juventude, né? Comecei a aprontar bastante, na escola aprontava, aí começou a aprontar um pouquinho, ia na igreja, mais um pé na igreja, um pé no mundo, né? O tal do cristão Raimundo aí. E eu lembro na minha juventude, eu lembro que eu aprontava uma sexualidade desregrada, de pornografia, de masturbação, essas coisas todas desregradas, assim. Eu lembro de um dia eu partilhando com o Júlio Brebal, esse cara é muito bom. É lá perto da Canção Nova lá, ele é o formador que trabalha toda a sexualidade e a afetividade dos membros da Canção Nova, né? É muito bacana. E eu partilhando um dia com ele lá, num retiro que teve, eu falei assim, olha, eu não gosto que o pessoal me chama de cachorrão, né? Eu tinha um apelido de cachorrão. Tanto que eu aprontava, né? Dentro da igreja. E aí eu partilhando com ele, assim, eu tava no áudio, mexendo no áudio no retiro com 800 jovens no Salão do Bom Jesus, e ele estava pregando um retiro sobre sexualidade e afetividade. E eu partilhei no intervalo com ele, eu falei assim, eu não gosto, isso me incomoda. O pessoal me chama, eu já me converti, eu já melhorei. E o pessoal continua chamando de cachorrão, né? Ele falou, não, beleza, rezou por mim. Aí na próxima pregação dele, lá no fundo, a mesa de som ficava lá no fundo, ele fazendo a pregação. É ou não é cachorrão? Nossa. Fazia a pregação, é ou não é cachorrão? 3 palavras e é ou não é cachorrão? A partir daquele momento ninguém chamou mais de cachorrão e vejo que tem uma cura de uma brincadeira dele que é muito interessante essa história, assim. E como foi essa transição de mundo para a igreja, jogando, conhecendo coisas novas? Acho que a melhor pergunta seria assim, como que era lá fora? E o que tipo, te movia lá fora e que te fez mover para dentro da igreja? Isso é um fato muito interessante, porque, como eu falei, eu não tive o momento, né? Assim, era da água pro vinho. Não, foi como eu fui nessa sexualidade muito desregrada, de pornografia mesmo, de orgias, de uma sexualidade totalmente desregrada. E eu buscava, né? Claro que a gente busca no mundo aquilo que a nossa alma quer, que é Deus. A gente não sabe disso e acaba buscando nos prazeres, né?
E buscando essa sexualidade que eu tinha desregrada mesmo, eu lembro que eu tentava lutava contra isso e não conseguia. E aí depois já entrando, né, não trazendo agora a minha experiência que eu tive na comunidade de Canção Nova, né, mas eu vi que ali foi um carinho de Deus, né, porque Deus permitiu, mesmo que eu não tinha vocação para a comunidade de Canção Nova, ele permitiu eu ir, ficar 2 anos lá dentro, porque ali ele precisava me curar. Porque eu sou muito intenso em tudo que eu faço. Então, assim, se eu joguei de uma forma intensa. Então, assim, quando eu caí nessa sexualidade desregrada, eu caí feio, muito intenso. Se eu tivesse contato com droga, eu tenho certeza que eu não estaria aqui hoje, porque era muito intenso. Sim. Tudo que eu vivia era com uma intensidade. E eu não conseguia me livrar dessa vida desregrada que eu tinha na sexualidade. Então, o carinho de Deus comigo falou, peraí, vamos tirar ele, vamos levar ele, fazer um retiro de 2 anos, que foi onde eu fiquei 2 anos lá dentro da Canção Nova, para Deus poder curar. E lá dentro é muito interessante, porque você tem um livro da vida que você faz, conta toda a sua história, e ali é muita cura que acontece, porque você vai contando desde que você sabe dos seus avós. E você vai escrevendo depois oração em cima desse livro, confissão em cima desse um cadernão grosso, assim, que você conta toda a sua história. E ali você coloca no papel. Então foi um carinho de Deus. Hoje eu vejo, eu não tenho vocação para ser comunidade de vida Canção Nova. Minha vocação não é a Canção Nova. Sim. Mas foi um carinho de Deus. Foi um processo. Porque quando eu voltei de lá, eu já voltei outra pessoa. Aí com essa sexualidade mais regrada. Isso com idade? Foi em 2000 idade eu não sei, mas foi em 2005, 2006, quando eu fui missionário da Canção Nova. 2005, 2006. Márcio, você é melancólico? Não, eu sou sanguíneo. Sanguíneo com aporte no hemorrágico, de tão sanguíneo assim. Não, porque assim, eu falo muito porque... Explica o que é isso, pra quem tá ouvindo, né? Porque você é melancólico, sanguíneo e tal. Eu falo porque eu sou melancólico. Temperamentos, né? Isso, são temperamentos. Eu falo que eu sou melancólico, só que tipo, quando eu faço as coisas, eu faço também com muito afinco. Então assim, se eu tô, por exemplo, jogando futebol, eu vou ficar jogando futebol um bom tempo. Você é melancólico? Sou melancólico. O melancólico ele tem profundidade, o sanguíneo ele não tem profundidade. Sim. Sanguíneo, eu falo disso porque eu dei a formação dos temperamentos para os membros da comunidade domingo agora. Então tá tudo muito vivo assim. O sanguíneo ele não tem profundidade, ele é intenso, faz e mergulha de cabeça, mas é fogo de palha. Por isso que eu perguntei, porque assim, quando Nossa, eu vou, agora eu fiquei preocupado, porque a da Tânia me chamou de uma vez de sanguíneo, eu fiquei preocupado É agora. fogo de palha. Vai. É desorganizado, é relaxado. Pô, eu sou organizado, eu sou organizado, cara. Porque assim, quando o A melancólico... Tânia falou isso, eu sou um sanguíneo organizado. Não, eu sou organizado também, sou pontual, mas assim, o sanguíneo ele é intenso, mas ele vive de flash. Sim. O Juninho falava isso pra gente. Sim. Ele é um flash. Nossa, que legal, vamos lá. Depois pagou. Não, outro flash. Então não é profundo, né? Então, como sanguíneo, eu sou muito intenso. É que você falou, tipo, fica ali na masturbação, na pornografia, masturbação. E o melancólico, quando ele vai ali, ele vai na raiz de tudo. Ele fica indo, e fica na profundidade. E isso eu falo por mim, né? Você fica indo. E cara, você não sai dali, você fica indo, você fica ali, nossa, mas é isso mesmo. Eu vou ficar aqui. E você vai indo, aí, no seu caso, você foi na intensidade, mas você percebeu e, pô, peraí. Entendeu? É por isso que eu meio que confundi. Eu falei, deixa eu perguntar pra saber mesmo se é isso. Não, mas é um quase hemorrágico aí, de tão sanguíneo, mas sou sanguíneo. Padre Paulo é sanguíneo, Pedro sanguíneo, sim, Santa Teresa d'Ávila O sanguíneo. Padre Paulo, uma vez eu tive uma pregação com ele, meu Deus, sobre isso. Cara, ó, tava eu, Maico, o Rafael na pregação do Padre Paulo Ricardo. Não, é tremendo, é tremendo. Não, eu voltei... Conheçam os temperamentos, estudem. O Tegner tá escutando a gente. Eu acho que o Tegner deve ficar meio maluco, porque ele até hoje tenta descobrir qual que é o meu temperamento. Ó, só pra marcar, a Tânia falou aqui, ó. Isso mesmo, um sanguíneo muito organizado. Muito grave e muito, viu? Mas continuando, Márcio. Então, assim, essa profundidade, toda essa questão de pornografia, de estar ali, de se envolver com essa parte do mundo, né? Que é uma parte que hoje em dia ela tá bem escancarada, né? Antes a gente tinha uma certa dificuldade por causa dos meios sociais, né?
pra você ter um acesso à pornografia antigamente, você tinha que comprar um DVD. Era um evento, né? Você tinha que planejar. E não, minha mãe vai sair aí que eu vou fazer isso. Hoje não. Hoje você tem comprar a revista. Hoje você tem na palma da mão, né? Hoje você tem na palma da mão. Antigamente era assim, hoje você tem na palma da mão. Na palma da mão. Você consegue acessar qualquer site pelo seu celular. E nesse caminho, você não se envolveu com droga, não se envolveu com álcool. Nada de droga, nada de álcool. Porque, como eu falei, se eu fosse... fosse... do esporte. Não, o esporte não. Eu vejo que também foi um carinho de Deus. Porque a palavra diz, Coríntios 10:13, Deus nunca vai permitir que você seja tentado além das suas forças. Sim. Se eu entrasse na droga, eu acho que eu não teria força para sair. Sim. Então Deus não permitiu. Cheguei quando eu fazia o exército lá, peguei a droga na mão, falei, não, isso não é para mim, não quero, não experimentei. Porque se eu experimentasse, eu ia ser intenso, eu ia mergulhar de cabeça e provavelmente não faria. O meu foi carinho de Deus e medo do meu pai. Não, medo do meu pai também existia. Pai, vou usar brinco. Se você entrar de brinco, eu arranco no tapa. Meu pai era assim. Pai, vou fazer tatuagem. Eu arranco na lixa. Alguém que entende, né? Mas legal saber. Porque assim, é uma parte da adolescência, da juventude dele. E assim, você vê que hoje em dia tá escancarado e o jovem, se ele entrar ali nesse mundo, dificilmente ele vai sair fora. Exatamente. E graças a Deus que a Canção Nova entrou na sua vida e te ajudou a sair disso. E como foi esse processo? Canção Nova. Foi... Peraí. Antes da Canção Nova, lá vem. Ele tentou Toca de Assis, Louvor e Glória e explica até chegar na Canção Nova. Explica até chegar na Canção Nova. Essa busca, aquele desejo que a alma tem que você não sabe o que é, né? Então, assim, Deus, ele te cria abaixo dele. Nós somos imagem e semelhança de Deus, né? E a gente não entende muitas vezes que nada nesse mundo vai saciar. Sim. Nada e ninguém sacia. E a gente fica buscando em tudo quanto na droga, na bebida, na sexualidade, na família, nas coisas desse mundo, no dinheiro, no trabalho em excesso. A gente busca aquilo que a gente não vai achar em lugar nenhum, que é Deus, né? E tudo muito intenso. Eu falo, não, eu quero, se eu tinha uma vida ruim, eu quero dar uma resposta para Deus. E isso foi numa conversa com o Padre Jonas, ele que me falou, uma conversa eu e ele, na Canção Nova, que ele falou, você busca de tudo que você fez de errado, porque, depois eu vou falar disso aí, mas dentro da Canção Nova eu entrei para ser padre. E aí numa conversa com o Padre Jonas, quem é Padre Jonas, deve falar para mim, você não tem vocação para padre. Ele falou, mas padre, como que eu não tenho vocação? Ele falou, não, de tudo que é errado que você fez, você quer responder a Deus dando talvez o seu tudo que é ser padre, não precisa disso, né? Mas então eu tentei, eu ia na Toca de Assis, a gente ia para Campinas e buscava ali na comunidade de ID, muito próximo também, os retiros da ID aqui, que fazia lá acho que no SEST, no CDL. CDL não tinha, mas acho que é no SEST mesmo, lá Davi, que tinha os retiros da ID, a gente ia, e não fiz caminho com a ID, não fiz caminho nada, Louvor e Glória também, o Rodrigão muito próximo, até eu lembro que o André Campos foi um tempo para Louvor e Glória, eu estava meio assim também, mas buscando entender, né? A Canção Nova foi nisso, né? A gente faz 2 anos de caminho, né, para a Canção Nova, então foi 2003, 2004, eu fiz o caminho para entrar para a Canção Nova, ainda nesse processo dessa cura, dessa sexualidade e tudo, e em 2005 que eu entro, né, eu entro para ser curado. Hoje eu vejo que foi ali uma terapia, uma cura, um carinho de Deus ali, mas foi isso, eu tentava, achei que era, não era, né. Ali tinha aquela questão que eu acho muito interessante na Canção Nova. A sadia convivência entre homens e mulheres, né? Sim, né? Hoje não mais. Isso te ajudou muito, né? Hoje não mais, por causa existe a sadia convivência, mas naquela época homens e mulheres moravam juntos, assim. Quando eu fazia caminho aqui na casa mais próxima de Paulínia, era uma casa que morava homens e mulheres juntos, tinha a Capela do Santíssimo. Isso é a riqueza, é a sadia convivência. Né? E hoje, com o reconhecimento pontifício, não, ele separou, né? O Papa, pelo reconhecimento, pediu para separar, mas vivi muito intenso, sabe, assim, dentro da Canção Nova. Por isso que eu acho que Deus foi o carinho de Deus, né? Mas essa sadia convivência, as meninas que eu convivia, eu começava a olhar com outro olho, né? Com os outros olhos, né? Olhar como irmã, né? Não como um objeto, né? Então foi cura. E dentro da Canção Nova você fez o quê? Ixi, Canção Nova a gente fez muita coisa.
Hoje mudou muita coisa também, porque em 2005 você entrava para a comunidade e já morava dentro, lá em Cachoeira Paulista, trabalhando lá. E eu fazia... Isso é interessante, né? O pessoal acha que já entra pregando, cantando, né? Tem que ter nada. Numa reunião com o Eto lá, o Eto, a Luzia, mas o Eto tava na reunião. O que você faz? Ah, eu sou jornalista. Então você vai trabalhar na TV. Ele dava umas funções nada a ver. Eu fazia teatro em Limeira muito tempo. Fiz teatro secular, peças. A gente viajou fazendo teatro em Limeira. E quando eu entrei, eu falei assim, eu fiz teatro. Eu falei, você fez teatro? Então você vai fundar o departamento de artes da Canção Nova junto com a Marlúcia. Ele falou, mas não existia o departamento de artes. Sim. Então você vai fundar. Eu falei, mas como assim, né? Então eu ficava lá, não existia o departamento de artes, eu entrei, eu ficava penteando peruca. Falei, não, gente, eu não larguei tudo não pra vir aqui pentear peruca, não. Comecei a ficar numa crise vocacional. Falei, não, eu tô penteando peruca aqui, larguei minha mãe, meu pai, todo mundo, larguei tudo. Aí fui lá na minha formadora e falei, não dá, eu não larguei tudo pra vir aqui pentear peruca, né? E aí ela falou, você quer trabalhar? Eu falei, não, eu quero da minha vida, né? Então você vai pra TV então. Aí fui como motorista da TV, aí o bicho pegou, porque daí levantava 3 horas da manhã e ia dormir 2 horas da manhã, trabalhava, rodava, né, porque eu era motorista da TV, então várias coisas engraçadas, tipo assim, um dia eu fui buscar o Padre Fábio de Mello no aeroporto, cheguei no aeroporto, ele, você tá aqui, eu tô com meu carro no estacionamento, aí ele voltou, ele com o carro dele, eu com o carro atrás dele, assim, ele não voltou comigo, né, a gente ia buscar a Ziza no Rio de Janeiro, buscar a Celina em São Paulo, eu lembro que eu vim aqui em Campinas buscar o Zilda Arnes. Sim. Zilda Arnes. Também é talvez processo. Pastoral da Criança, né? Pastoral da Criança. Eu vim em Campinas buscar, tava aquele negócio de células troncos, aquela coisa lá. Eu falei, nossa, vou conversar com ela, né? Aí ela entrou, sentou no carro assim. Fui começar a conversar com ela, ela virou o banco, com os 2 pés no painel e foi babando. Dormindo de Campinas a Cachoeira Paulista. Falei, sabe conversar com ela, pô? E foi assim, foi daí... E aí é legal que a comunicação também faz parte da minha vida, porque lá dentro da Canção Nova eu aprendi, né? Porque a Canção Nova, o carisma é evangelizar através dos meios de comunicação, né? E eu como motorista, eu entrava embaixo da suíte, assim, né? Embaixo do palco, no antigo Rincão ainda, tava quase acabando o novo. Ficava embaixo do palco, assim, os caras no suíter lá, mudando as câmeras, assim. Eu falei, eu quero aprender isso. Eu era motorista, então eu pegava, ia na casa do professor Felipe Aquino, pegava ele, levava ele lá, deixava ele fazendo o programa e eu ficava lá esperando acabar o programa para levar ele embora. Enquanto isso eu ficava embaixo, o programa ao vivo, né? Aí um dia eu falei, eu quero aprender isso. Você quer aprender? Senta aí. Era uma homilia do Padre Jonas, uma missa, tava tendo a missa. Colocou o fone e falou pros câmeras, né? Agora o Márcio está assumindo aqui a técnica aqui, aí que ele começou a ensinar. Isso aqui é o corte de câmera, isso aqui é a pan, isso aqui é o tilt up, tilt down, zoom in, zoom out, troca de câmera e tal. E eu fui aprendendo. Em 2 meses saí de motorista e já tinha assumido a direção de imagem da Canção Nova. Tudo isso em 2005, né? Aí eu entrava nas escalas e ela é super legal, né? Tinha o Padre Rufus na época. Meu Deus, eu ia falar isso agora. Eu ia perguntar pra ele. Não, e ele fala como, tipo assim, como se fosse eu pegando o C. O Padre, né? Tipo, Jonas. Eu peguei o Padre Fábio Melo, o Padre Jonas, a Ziza, Adriana, Rogério Jorge. Felipe Aquino. Só isso. Mas como que é comigo? Nós é quem? Peguei o Jean, peguei o Matheus. Eu fui buscar o Adriano, o Matheus, o Cleiton. Mas conta, como que é estar no meio desse pessoal todo? Chega uma hora que fica natural, né? Porque assim, eu morava numa casa que morava 42 pessoas, mais o seminarista, o Adriano Zandoná, o pessoal era tudo seminarista na época. Morava o padre Edmilson, o padre Zé Augusto, morava tudo nessa casa. Aí o padre Edmilson cutucava e falou, essa noite eu vou fazer missa às 3 horas da manhã, vamos lá, vamos. A gente ia pra Capela dos Santos Anjos, capelinha do lado da casa do padre Jonas, e na missa às 3 da manhã, assim, né? É muito bom, então, depois que você começa... Quando eu tava na TV, a TV era no centro de Cachoeira Paulista. Eu tava subindo a rampa e o Dunga passava de carro, tá subindo? Tô, muito aí. Então dava carona, subia, levava pra chácara. Então cabe a irmão de comunidade, né? Eu tava falando do Padre Rufus que o caminho que a gente fazia para ir pro Suíter tinha que passar embaixo do palco. E quando o Padre Rufo começava a pregar e começava a ter as manifestações, ele pegava as pessoas e ia colocando embaixo do palco. Então ficava ali. Ficava umas 30, 40 pessoas embaixo do palco, você tinha que passar no meio dessas pessoas para ir no seu local de trabalho.
interessante. As coisas que eu vi ali foi interessante. As histórias eram verdadeiras. Então. As histórias eram verdadeiras. As coisas que eu vi ali foi bem intenso. Que legal, olha só. Convivência. Convivência. Porque você olha assim e fala, nossa, mas... a galera pensa, mas é um músico, é um pregador, é um padre. Mas, cara, é a mídia dele, né? Tudo aquilo que ele mostrou, tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo que ele passou. Padre Rufus, gente, incrível. Eu, assim... Pra quem tá ouvindo, o Padre Rufus, gente, ele era indiano, né? Isso. Indiano, então ele pregava na língua em inglês, eu acho que era inglês. Ele pregava tinha um tradutor, mas ele faz... E aí tinha o tradutor. Ele é ministeriado em cura e libertação. Sim, né? também. Então, e assim... Faleceu em 2013, acho que 13. Né? Você me quebra. Acho que foi 13, foi 13. Data não é comigo. E assim, olhando pra tudo isso, a única pergunta que eu quero saber agora, como que era com o Monsenhor Jonas? Primeiro, como que era com o Padre Léo? Porque você falou que você teve o Padre Léo, por ele ser de Betânia, mas ele estava sempre ali, né? A gente tinha pouco contato com ele. O Padre Jonas, ele atendia a gente uma vez por ano, pessoalmente. E eu morava na casa de Nazaré, então a gente passava pela casa do Padre Jonas, assim, pelo quintal da casa do Padre Jonas para subir pro rincão, né? Mas era difícil ver ele assim, porque ele ficava bem isolado mesmo, quando saía de carro, ele já estava bem velhinho naquela época já, né? Mas é bom demais, sabe? Assim, o Padre Jonas, né, que tá... Não tenho dúvida que vai ser santo, né? Já é santo, né? Só falta a igreja assinar, né? Falta assinar, vai esperar um pouquinho. Antes de você falar, o Padre Rufus morreu em 2012. Aí, ó. Mas eu tenho algo sensacional que eu vivi e descobri depois de 10 anos, que foi que em 2006 a gente foi pro noviciado morando em Lavrinhas. Morando em Lavrinhas a gente tinha... Toda segunda-feira era a formação do Catecismo da Igreja Católica com o professor Felipe Aquino. Então ele ia lá para dar aula pra gente. Só isso. Pode parar aí já, pelo amor de Deus. Só isso. Toda segunda-feira. Aí terça-feira era o Padre Roger, que ia falar sobre doutrina. Quarta-feira o Diácono Nelson Corrêa ia falar sobre o carisma, Canção Nova pra gente. Puxão de orelha, né? Oxe, era bom demais. Eu aprendi a matar porco com o Diácono Nelson Corrêa. Levanta a perninha. Eu aprendi. Só pra você ter uma noção. Mas um dos retiros tinha um jovem pregando esse retiro. Sentei com esse jovem na calçada de Lavrinhas. Eu falei, cara, como que você consegue decorar a Bíblia desse jeito, né? Ele falou, Márcio, é assim. Ensinou umas técnicas, uns negócios legais pra mim. Beleza. 10 anos depois, não sei, em oração eu senti no meu coração. Para perguntar, eu perguntei para os amigos, que eu tenho os amigos da minha época de Canção Nova, perguntei para eles, que era aquele jovem que estava lá? Esse jovem chama Guido Scheffer, surfista lá do Rio de Janeiro, que está em processo também. Servo de Deus. Jovem, servo de Deus. Servo de Deus hoje. Sentei com ele ali na calçada ali da Canção Nova de Lavrinhas, ele, sabe, então é uma história assim de... Eu acho que eu sou muito cobrado. Isso é uma responsabilidade muito grande que Deus me dá, porque eu convivi com santos. Então eu preciso ser santo, porque eu sei que é possível. Sim. A igreja nos fala de mais de 20 mil santos. A santidade é real, né? Mais de 20 mil santos catalogados que tem. Mas eu convivi com pessoas que não tem dúvida que vão ser santos. Não tem... Zilda Arnes, Padre Jonas, Padre Léo, sabe, o Guido... Vivi com pessoas assim, então é uma responsabilidade muito grande, sabe? E aí já entra no chamado da comunidade Kenos, né? Viver como convém a santos, né? E como era o Monsenhor Jonas da Bíblia? Eu sou fã. Ele é aquilo que a gente via na TV. Ele era aquilo, não era... Eu lembro que... É o carisma Canção Nova em pessoas. Eu olho assim e falo, não tem como. Aquele olho dele lá, quando ele olhava pra você não tinha como não ver Deus ali, sabe? Em algumas formações que a gente tinha, as missas que tinha, né? Dos consagrados ali, estar do lado dele é beber o carisma da fonte, né? Sim. Então, como hoje eu busco estar do lado do fundador da comunidade Kenos, é beber da fonte. Então, assim, é demais, sabe? Assim, ali você vê a santidade, né? Não é assim, depois que morre, não, o Padre Jonas é uma pessoa que você fala, não, aquele é um santo. Em vida. Eu via que tinha membros da Canção Nova, que eu tinha um amigo meu, Alexandre, ele não é mais da Canção Nova também, ele é enfermeiro. Aí o Padre Jonas um dia foi,
Ele pegou 2 fios de cabelo, eu tô com o fio de cabelo do Padre Jonas. Isso em 2005, gente. 2005. Falou, quando ele morrer, eu tô com o fio de cabelo. A relíquia de primeiro grau. Então, assim, lá atrás, né, em 2005, 2006, os membros, né, naquela época era 1000 membros da Canção Nova, e tinha 1000 funcionários e 1000 membros. Em 2005, 2006, né, mas... O Monsenhor, eu dei um abraço. Cara, vocês tiveram essa experiência. Um abraço. Eu comecei... Eu lembro, eu comecei a chorar. Eu comecei a minha caminhada, eu vi muito... Assim, eu voltei pra igreja com um livro do Padre Léo, Buscar as Coisas do Alto. Assim, é um livro ótimo. Que foi uma coisa que eu voltei. Depois de ficar... Eu já era da igreja em 2007, eu comecei. 2012 eu parei e fui pro mundo, né? E já tava meio que no mundo, continuei. Aí eu voltei pra igreja depois do Renascer. Só que eu voltei, antes de voltar, eu li o Buscar as Coisas do Alto, do Padre Léo, e assisti a pregação. Eu já tinha assistido na época, né? Mas depois eu assisti. Cara, parece que foi totalmente diferente da primeira vez para a segunda. Sim. E o Monsenhor, a minha experiência com o Monsenhor é assim, eu gosto muito de mística. Então vocês vão ver eu estudar muito mística, João da Cruz, Teresa d'Ávila, Terezinha. E a minha parte do Monsenhor, eu gostava muito de ler sobre o que ele falava sobre o mundo angélico. Sim. Ele, o professor Felipe, tudo que eles ensinam sobre o mundo angélico. Então eu tenho muita assim aproximação de ler as coisas do Monsenhor. Então eu não tive a oportunidade de abraçar, não tive a oportunidade de ir na Canção Nova vê-lo pessoalmente, né? A oportunidade que eu tive era ver só pela televisão. Então eu escuto vocês falando e falo assim, caraca, eu queria ter experimentado isso. Não, sem contar Nova Era, essas coisas que finais dos tempos. A primeira pregação que eu ouvi do Padre Jonas, na época Padre Jonas, né? Foi Nova Era. Aquela que ele fez em 1979, era na fita cassete, gravado de forma clandestina, trouxeram pra mim da Canção Nova. E eu tenho muito disso, sabe? Eu leio muito sobre essa parte escatológica, mística, e vou lendo muito. Eu leio aquele livro Sim, Sim, Não é Não. Sim, sim, não dele. Eu li dele, eu li tudo, quase tudo. Então, assim, você olha pra essa. Só pelo conteúdo dele, por tudo aquilo que ele ensinou, eu não tenho dúvidas que vai estar nos altares da igreja logo. Não, e o Márcio, quando ele partir, ele for santo, a imagem dele vai ter isso aí, ó. Vai ter Monsenhor Jonas da Bíblia dando joia, ele na escada com o chefe, vai ser só isso. Mas, Márcio, olhando pra isso, provavelmente deve ter doído no coração sair da Canção Nova. Não doeu, porque eu saí pra fazer uma experiência num seminário. Porque o Padre Jonas falou assim pra mim... Mesmo o Padre Jonas falando que você não é padre. Quem é o Padre Jonas, né? Para falar olhando no meu olho, você não tem vocação. Ele falou, se você ficar aqui e ser um leigo, igual o Dunga, o Flavinho morava lá, o Laércio, o pessoal, o Ricardo Sá, ele falou, você pode ficar aqui e ser um leigo igual eles, né? Mas vocação ao sacerdócio você não tem. A sacerdócio você não tem. Eu falei, padre, mas eu quero fazer uma experiência de seminário. Ele falou, você vai fazer, mas não aqui. Eu saí para fazer uma experiência. Entendi. E aí fui. O padre Manoá falou, do padre Hermínio, em Guarantã, lá com o padre... O padre Manoá foi para lá também, eu vi no podcast ele falando, na mesma comunidade que o padre Manoá fez. Fiz uma experiência de 6 meses, ali eu vi que não era. Voltei, tranquilo. Então não foi dolorido. A volta é difícil, quando você vai, abandona, larga tudo e volta. Mas eu voltei para fazer essa experiência, né? Depois, quando eu vi que não tinha a vocação para o sacerdócio, Deus foi confortando o coração. Falou, não, seu lugar é aqui que eu te quero. E assim, foi pela providência tudo isso. Não sei como que a Canção Nova, como você trabalhava, se tinha salário ou não. A gente tem que falar da providência, porque a providência... Não, se você trabalha, você entra na Canção Nova, você tem que sair do trabalho, né? Sim, é comunidade de vida. É comunidade de vida, você larga tudo. Você trabalhava, né? Eu trabalhava num emprego muito bom. Eu era da Nestlé, registrado pela Nestlé, salário maravilhoso. E tinha acabado de receber um aumento ainda, né, uma promoção. Aí cheguei no meu formador no caminho. Falei, recebi uma promoção aqui. Ele falou assim, bom, agora você tem o que ofertar. Mais ainda que ofertar para dar para Deus, né? Precisa, a Canção Nova pede que você esteja engajado no seu grupo de oração,
que você não tenha antecedentes criminais, e tem todo um histórico, né? E você precisa estar trabalhando, porque senão é fuga, né? Sim. Ah, não tô trabalhando, não tô nada, vou pra lá, ninguém me ama, ninguém me quer, eu vou pra lá ser missionário. Não é assim, né? Missionário é vocação, né? Vamos pro intervalinho? Só pra fechar, é legal falar sobre a busca da vocação, depois a gente vai falar da Kenos. É legal porque assim, sempre eu vou frisar pra todo mundo, pra você jovem, pra você que tem filho, que, cara, não tem medo de fazer uma experiência vocacional, não tenha medo. Não se prenda somente, eu vou ser pai, né, vou ter uma família. Não se prenda a isso. Que é uma bela vocação. Vocação, não estou tirando o mérito disso. Mas muitas vezes os jovens hoje, as crianças hoje, a gente está colocando medo nas crianças de ela ser um padre, de ela ser uma freira, dela ser uma vocacional de uma comunidade. A gente põe medo nas pessoas. Por que a gente põe medo? Porque acaba virando aquela história, você vai ficar só do lado do padre. Os pais acabam fazendo isso com as crianças, né? A família acaba fazendo isso com as pessoas hoje. Então vamos tomar cuidado, né? Porque a vocação ela é uma busca constante por Deus. Ela não é um negócio qualquer. Então quando você está buscando a sua vocação, você está buscando aquilo que Deus quer. Então, né, pais, mães, não prendam seus filhos somente na vida familiar. Não prendam somente nisso. Manda eles buscarem outras coisas. Vocação sacerdotal, vida religiosa, novas comunidades. Vamos falar mais ainda delas. Então, né, vamos abrir os olhos, né? Muitas vezes a gente está matando a vocação dos outros, né, com a nosso não. Bora pro intervalo então, Cleitão. Vamos, Adri. Intimidade divina é ser amigo daquele que é estar por perto, no peito, querer ouvir somente sua voz. Vibe Cristo, volta já. A Rádio Ideia de Deus, uma bênção na casa da gente. 10h51. Apoio Cultural. Precisando de produtos de papelaria com qualidade? A Papelaria MEC oferece tudo que você procura das melhores marcas e você não paga mais por isso. Papelaria MEC, 40 anos crescendo com Limeira e região. Rua Cunha Bastos, 811, Centro de Limeira. Telefone 3404-2886 e o WhatsApp 99607-7325. Acompanhe-nos nas redes sociais. Papelaria MEC. Magnificat FM, uma ideia de Deus, 103,5. Intimidade divina é ser amigo daquele que é estar por perto, no peito, querer ouvir somente sua voz. Intimidade divina é ser amigo daquele que é estar por perto, no peito, querer ouvir somente sua voz. É isso aí, você está na rádio que é uma ideia de Deus, Rádio Magnificat FM, programa Vibe Cristo, a Festa do Céu, sexta-feira, podcast hoje com Márcio Caires, isso mesmo, Márcio Caires, da comunidade Kenosis. Nós vamos falar um pouquinho sobre a comunidade Kenosis, tá bom? Pessoal, mandar um abraço aqui, ó, para Laura Fernandes, Solene Diniz, Kel Messi, né? Ela deixou uma pergunta aqui, né? Por que veio para Limeira? Eu acho que eu creio da questão da canção nova, né? Também aqui um abraço para Tânia, pra Suelen, pro Felipe Bento, pro Luqueira Hooligan. Olha só que legal. Esse Luqueira é funcionário meu lá de Campinas. Tá acompanhando. Também a Aline Souza, Wanda Sampaio. Abraço, Lucas. É isso aí, um abração pra galera que tá participando conosco. Participe, compartilhe, né, Jean? Isso mesmo, gente. Vamos compartilhar, vamos chegar a mais pessoas. Quanto mais gente a gente compartilhar, mais pessoas vão ouvir aquilo que Deus fez na vida dos irmãos que aqui a gente convida, para partilhar
sobre a vida deles, né, Cleitão? Vamos correr porque o homem pautou o podcast, pautou, né? Vamos seguir Mentira. a pauta dele. Ele falou que se calúnia. não for até meia-noite e meia... Eu te mandei o áudio, eu te mandei o sinopse pronto. Eu vou te mandar o áudio pra você ver como que ele pautou, né? Então, Não, é mentira. Brincadeira. E além de tudo, ele falou que é pra ir até meia-noite e meia. Isso Não, avisando. podcast de 2 horas não existe. Não existe. Agora... Tem que só pincelar as coisas. Aí não dá. Ô, Márcio, pra encerrar o assunto Canção Nova, a gente vai falar da Kenos. Sua primeira pregação? Minha primeira pregação foi em 2006, sendo discipulado da Canção Nova. Preguei sobre Lázaro. Nossa, era legal que... Não fala Lázaro pra corintiano, que os corintianos também... Mas foi assim, a Canção Nova tomava conta de 3 grupos de oração na cidade de Lavrinhas. E ali nós éramos eu acho que 42 pessoas que moravam ali. E essas 42 se dividiam em 3 equipes, né? Eram os 3 grupos no mesmo dia. E a gente ia para a cidade de Lavrinhas para pregar. E os músicos, pregadores, ia tudo, né? Os intercessores. E foi ali que eu caí numa escala para fazer a primeira pregação. E era frio, eu suava. E aí eu pedi para ligar os ventiladores. E eu tava cheio de papelzinho, assim, de colinhas, assim. E no que ligou, voou tudo. Eu falei, misericórdia, o que eu falo, o que eu faço? E suava, e aquele frio, e as veinhas assim, já com tudo com frio. E eu, não, deixa que eu tô suando. Mas foi uma experiência 2006, a primeira pregação pela Canção Nova. E daí virou um grande pregador, né? Eu particularmente, eu gosto muito das pregações do Márcio também. E a Kenosis, vamos falar um pouquinho da Kenosis, o esvaziamento de si mesmo para o preenchimento da presença de Deus. Que chique, hein? A Kenosis entrou na minha vida em 2016, eu fazia parte da núcleo estadual do Ministério de Música, né? O Evandir era o coordenador estadual, o Juninho era coordenador nacional, e eu fazia parte do núcleo estadual. E numa reunião em Piracicaba, a Rafa, que é a esposa do Juninho, ela estava nessa reunião. A gente estava ali na mesa, uma reunião que a gente começou a reunião meia-noite. Uma garrafona de café assim, tomando café, reunindo o estado de São Paulo inteiro. Ali nós éramos em acho que 10 ou 12 pessoas do núcleo. E aí a Rafa jogou na mesa assim e falou assim: gente, vocês precisam fazer o retiro da comunidade. Nunca tinha ouvido falar da comunidade. Conheci o Juninho só como coordenador nacional, né? Dentro o Juninho que ele fala, gente, Juninho Cassimiro. Juninho Cassimiro. A Rafa Cassimiro, esposa do Juninho. E ela lançou, aquilo foi uma flecha, né? Entrou e não saiu mais. Eu falei, Kenosis, eu vou procurar saber. Muito intenso em tudo que faz. No outro dia já comecei a entrar, entrei no site, tinha algumas pregações que estavam liberadas no site, pregações de retiro aberto da comunidade. Em 2015, 2015 que eu comecei a ter o contato pelo site. Eu lembro que eu trabalhava em Limeira ainda e eu ia ouvindo, né? Dava 6 quilômetros, eu ia a pé, ouvindo o foninho de ouvido as pregações e eu ia chorando. A galera passava na rua, não tava nem aí, chorando, ouvindo aquilo, e cada pregação uma flechada no coração. Eu falei, não, é isso. Já estava bem, já estava casado. Do Rogério? O Rogério, Juninho, tem o Célio, que são bons pregadores, né? O pessoal fala desse Célio mesmo. Ele estava com a gente aí esse final de semana, churrasquinho em Limeira, que a gente fez, ele veio. E foi ali que eu conheci em 2015. Eu conheci através da internet, das pregações que tinha na internet. Em 2016 eu fiz o encontro, fiz o retiro, sozinho, né? Foi eu e a Carol de Cordeiro para fazer esse retiro também. Mas depois, logo que voltou, a Carol já não... E eu comecei o caminho sozinho e foi assim, as duas sedes se saciam, enfim, né? Que diz essa música, né? A sede de Deus com a nossa sede. Quando você encontra o carisma, né? É aquilo que eu sempre tinha buscado. E a Canção Nova não me preencheu, sendo um missionário de vida lá dentro. Porque quando você tem o carisma, quando você ouve o fundador falar, beber da fonte, né, que eu falo, toca, né, o Fio tá aqui, eu partilho com o Fio, mas o Rogério falando tem algo diferente. Né? Quando ele fala tem algo diferente, e você vê isso nos membros, né? Peraí, quando o Juninho fala tem algo diferente, as músicas do Juninho tem algo diferente. Isso é traços de vocação, seja
Kenosis. É traço de vocação. Se você gosta das músicas do Juninho, já é um sinal de vocação também, porque o Juninho, ele só expressa nas músicas o carisma. Sim. É aquilo, é São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, que são os baluartes, mas a Kenosis entrou assim, entrou do nada, foi ali, a Rafa, ela nem me conhecia também, porque ela era coordenadora diocesana em Osasco. E eu era coordenador aqui, junto com a Bianca aqui na diocese, coordenava outras dioceses, né, que eram regiões, mas assim, ela nem me conhecia, ela jogou aquela palavra foi uma flecha que não saiu mais. E o que é Kenosis? A Kenosis carisma, né? A palavra Kenosis é uma palavra grega que é a ação de esvaziar, baseado em Filipenses 2, né, 6 em diante. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu dessa condição e se esvaziou. Se aniquilou, se fez homem, sendo reconhecido como homem, se esvazia ainda mais até a morte e morte de cruz. Essa é a Kenosis de Jesus. É o esvaziar. Kenosis, ela não é conversão. Eu era um bêbado que vivia drogado, hoje sou curado, encontrei Jesus. Isso é conversão. Kenosis é você se esvaziar das coisas boas e fazer a vontade de Deus. Isso é Kenosis. É uma ação do esvaziamento. Ah, não, eu parei de usar droga, eu parei de beber, parei de falar palavrão. Isso é conversão. Kenosis é se esvaziar das coisas boas e buscar a plenitude da glória de Deus. É uma das regras nossas. E como é ser o primeiro Kenosis de Limeira? O primeiro Kenosis de Limeira. Eu acho assim, é muito intenso em tudo que faço, né? E é legal que tem um processo, e é um processo, não é fácil o processo na comunidade. Nós temos as etapas, né, do vocacional, do pré-discipulado, discipulado, até você ser um missionário, são 5 anos de comunidade. E passa numa peneira legal aí, né? Então você já está o quê? Uns 7 anos? 7 anos, 2016, né? Que eu entrei. Tá para 7, para 8, uma coisa assim. Eu sou ruim de... 8. Mas é isso, tá indo para 8. Indo para 8. E assim, você vai fazer a primeira etapa. Você pode passar de primeira ou você pode repetir. Eu repetia. Os irmãos falavam, não, você não... Faz mais um, é Deus provando. Eu falei, mas daqui não sai, daqui ninguém me tira. Quando você encontra, né? Aí vamos pro pré-discipulado. Não, e vai fazendo etapa. E aí, você acha que você tem condições de passar para a próxima etapa? Fala, olha, eu acho, porque eu estou mergulhando, estou estudando, estou dando tudo. Não, mas a comunidade acha que você não tem condição. Você vai fazer mais um ano. E eu fazia mais um ano, e eu ia mais um ano. E nisso foi vindo os irmãos, né? Uns irmãos mais velhos que não estão na comunidade agora. Os mais velhos são o Carlinho e a Tânia. A Tânia tá assistindo aqui, né? Mas assim, eu lembro que num show do Juninho, ele já estava aqui, eu já era da comunidade, já era, acho que, do discipulado, e eu vi a Tânia com o Carlinho assim, né? Não tinha amizade com eles, só de conhecer. E Deus falou muito forte no meu coração, né? Falou, conversa com eles ali, né? E foi uma conversa legal, assim, que eles estão na comunidade hoje. Amo demais aí a Tânia e o Carlinhos, sabe do carinho que eu tenho por eles. E hoje missionário na canção da Kenosis aqui em Limeira é o Carlinho, a Tânia e eu. Sim. Ano que vem tem uma leva boa, e tem uns 10 que já então passam. A Tânia e Carlinhos primeiro. Depois de mim e a Tânia com o Carlinhos. Tá, entendeu. Isso. Eu já era do discipulado quando eu fiz o convite pra Tânia e pro Carlinhos para começar o caminho Não, mas eu fiquei A Tânia, meu Deus, é muito Kenosis. Não, você escuta a Tânia cantando, o Carlinhos, gente, Não, você vê. O Carlinhos, ele fala justamente isso. Cleito, você tem que ouvir o Rogério falando, meu irmão. Não, é incrível que todos... eu conheço alguns que tá aí fazendo caminho. É incrível que você conversa com alguns, eles falam assim, você tem que escutar, cara. Você tem que escutar que é diferente. Eu sei que é diferente, eu tenho que escutar. Mas é engraçado, porque assim... Vocação. É vocação, é carisma. É carisma. É um negócio que, tipo, flui dentro de você. Né? Ele fala, Santa Teresa, São João da Cruz. Eu tenho um apreço muito grande por eles. Só que, tipo, ainda não é aquilo que, eu vou pra Kenosis. Porque assim, são doutores da igreja, exato, né? Então, a gente então assim, existe um discernimento sobre carisma daquilo que a gente quer. E como é conciliar isso com família? Porque você é casado. Sim. Como é conciliar isso com família, grupo de oração? Grande empresário patrocina nós. Aí vocês falam que eu não tenho agenda por causa disso, né? Vocês estão falando os meus compromissos aí. Eu sou
O Márcio falou assim, né? Se você gosta do Juninho, você gosta, você tem, né, proximidade com a Kenos. Ele falou, por isso que eu gosto das músicas do Missão Unicris. Só podia ser, né? Tinha que ser. Não, eu sou casado há 13 anos com a mulher mais linda que olhos humanos já viram. Beijo, amor. Se eu não falar isso, eu durmo em casa, eu durmo na rua. Mas ela não é da comunidade. Ela não é, eu sou. Ela não é. E ela, assim, é minha base. Tudo que eu vou fazer, eu tenho que ter o aval dela. Hoje eu estou em 5 ministérios dentro da comunidade, né? A gente é articulador, a gente é formador, a gente é orientador, a gente é da comunicação. Então, assim, mas é gratificante, né? E nós temos um terreno em São Roque, que tem 31 mil metros quadrados, em cima da montanha. Ela vai ser o Hospital das Almas lá. A gente vai fazer uma sede da comunidade lá, e aí a gente vai tratar. Vai ser um hospital das baseado almas. Na pregação do padre. Ou não, nada a ver. Oi? É baseado na pregação do padre. Aquele padre que está internado? Não. Ele tem um livro disso aí, né? Não, mas ali, assim, são 31 mil metros quadrados que a gente está fazendo ali. E de vez em quando a gente vai lá para carpir. A Dani fala, mas como que você sai de Limeira num domingo? Minha esposa fala, para ir lá carpir mato. E vai feliz e volta feliz. Eu falei, é a vocação, não tem explicação, né? Deus, ele capacita para a gente conseguir dar conta de tudo isso, né? Não é fácil. A agenda fica cheia mesmo, mas assim, Deus, ele capacita, né? Ele não vai dar um fardo maior do que a gente pode carregar. Exatamente. Né? E é interessante porque a minha esposa é a base de tudo, né? Então, minha esposa me mudou. Casada há quanto tempo? 13 anos. 13 anos. 2 filhas maravilhosas, a Laura e a Bia, beija. Saí pra vir, a Laura falou, manda um beijo pra mim. Beijo, filho. Mas assim, dá pra conciliar assim, né? Dá pra fazer, dá pra caminhar. E como viver em meio a tudo isso, né? Que a humanidade está muito louca, né? E viver a vocação em meio a tudo isso, ser um grande empresário, ser pai, ser esposo, tá na igreja, tem que resolver os negócios, como que é ser comunidade, como que é ser formar outras pessoas. Não, eu vejo assim, o carisma da comunidade, ele nos fortalece, porque nós temos o triângulo, né? A base é a oração, aí nós temos o ser e o agir. Então é oração, ser e agir. Tudo começa na oração, então depois passa para o ser, que nós temos formação humana em cima de Victor Frankl, de São Tomás de Aquino, sobre os temperamentos, para você se conhecer melhor, para depois ser. Então a Kenosis, nós não temos uma ação social. A Kenosis não entrega marmita, a Kenosis não cuida dos irmãos de rua, porque os membros também, lógico que a gente tem que praticar a caridade, mas a Kenosis em si, ela não tem essa organização, assim, né? Não tem isso. Parte de ser um carisma também, né? O carisma nosso a base é na oração, o ser e o agir, né? Então nós somos Kenosis. Então eu procuro ser Kenosis lá no meu trabalho, eu procuro ser Kenosis dentro do movimento da renovação, dentro da minha casa. Se perguntar para minha esposa quem é o Márcio antes da Kenosis e depois da Kenosis, ela fala, eu não tenho vocação, mas não sai nunca da Kenosis, porque o quanto que o carisma foi moldando, né? E se esvaziar. Se alguém tiver que perder, que seja eu. Isso a Kenosis ensina. Sim. Né? São João da Cruz, no doutor do tudo e do nada, né? Se você não deu tudo para Deus, você não deu nada. Então, assim, é tudo. Então, você fala tudo para uma pessoa que já é intensa em tudo que faz. Então, assim, parece, né? Quando eu começo a conversar, não, eu tenho um podcast lá, mas como que você consegue, irmão? Para mim não é pesado. Para mim não é puxado. Rodo 350 quilômetros todo dia. O Lucas que está aqui ouvindo fala, mas como que você consegue, irmão? Eu falei, cara, não é pesado. A minha vida de oração é dentro do carro, é ali dentro do carro orando, ali que eu preparo as minhas pregações, ali que eu rezo com Deus, e eu chego em casa moído, cansado, e as filhas querem pedalar, e as filhas querem isso, e Deus vai capacitando. E Deus vai capacitando, e Deus vai capacitando. Então, assim, se você vive profundamente o carisma, cada passo é passo de felicidade, de plenitude. Você está vivendo o carisma ali, Deus, ele capacita, e ele vai ordenando as coisas, organizando, capacitando. Está precisando de dinheiro, entra com providência. Deus ele vai fazendo, né? Busca
Deus e depois o resto vem por acréscimo. Exatamente. É sensacional. E engraçado, Cleiton, porque assim, não é o primeiro que eu tenho falado isso, né? Eu sempre digo pro pessoal assim, gente, o Padre Vitor, ele me ensinou uma coisa, numa confissão, ele me ensinou uma coisa que agora eu vou levar pra vida inteira isso, né? Eu falo assim, padre, eu não consigo rezar por muito tempo. Né? Tipo, eu parar assim e falar, nossa, vou rezar 1 hora agora, vou ficar 50 minutos rezando, fazer um grande momento de oração, sozinho em particular. Aí eu falo assim, eu me cobro muito por não conseguir fazer isso, né? Aí ele olhou pra mim e falou assim, mas você tem rezado pelo menos no seu pouco? Aí eu falo assim, mas como assim, padre? Ele falou assim, reze pouco, mas reze bastante. Eu falei, mas como assim, padre? Lembre de Deus durante o seu dia. Lembra de Deus na hora que você estiver apertando um parafuso no seu serviço. Lembra de Deus quando você estiver conversando com outra pessoa. Lembra de Deus. Assim é a oração. E o Márcio falando, ele me acorda muito. Tipo, você tá no seu carro, lembra de Deus no seu carro, fazendo o seu serviço, escutando uma música, escutando uma pregação, escutando o nosso podcast, né? Para aqueles que só pegam os pedaços, mas os cortes. E assim, faça para Deus muito, mesmo que seja no pouquinho. Amém. Entendeu? Mesmo que seja no pouquinho, mesmo 5 minutos, 10 minutos. E aí essa sabedoria do Padre Vitor, cara, eu levo pra... O Carlinhos, ele fala assim, mesmo que seja pouco, faça com intensidade. Com intensidade. Às vezes ele fala pra mim assim, né? Porque lá no Rosário, você já deve ter percebido isso, né? O Rosário a gente não briga por microfone, né? A gente, por exemplo, é o Valtinho, né? E aí, semana que vem é o Cleiton. Não, se puder ser o Valtinho de novo, sem problema. Se puder ser outro, sem problema. A gente não briga pro microfone. E aí o Carlinhos, ele fala justamente isso. Cara, quando for você, faça com intensidade. Pouco, mas com intensidade. É isso que nós temos que levar na nossa oração. E assim, Márcio, eu tenho você como exemplo. A gente demorou pra se aproximar, né? Mesmo se demorou para o coração era peludo do cartão vermelho, né? Demorou. Não, mas assim, a gente demorou. A oração final vai ser de cura desse trauma do Cleiton, gente. Mas a gente demorou para se aproximar, mas assim, eu tenho você como um grande exemplo assim de santidade, de vida de oração. Porque assim, tem gente que a gente olha, né? E não vê. Você não vê ali uma vida de oração e você é totalmente diferente. A gente vê que você ora, a gente vê que você se importa com aquilo que o Eugênio Jorge fala, né? O pouco. Você se importa com o pouco, você sabe que aquele pouco vai fazer diferença na vida da pessoa. Então, assim, eu tenho você como referência até conversava com a Sueli esses dias, eu falo, nossa, eu tô me aproximando do Márcio, eu tô vendo eu tô tendo referência do que eu quero, sabe, levar pro nosso casamento, né? E tudo mais. Que responsa, né? Não, e assim, por que eu tô falando isso? Porque você não tem vergonha de deixar Deus transparecer em você, né? E como que foi chegar a esse ponto, né? Que você é uma grande referência, não só para mim, mas para muitas pessoas. Como foi chegar a isso, né? Chegar nesse estado de vida onde você exala a santidade, você exala a responsabilidade de ser de Deus, né? E a importância disso dentro da Kenosis, né? Porque você falou no começo, né? Conversão é um processo. O que a Kenosis está fazendo aí com a sua história para chegar nesse estado de vida assim? Eu acho que o carisma ele fala tudo, né? Eu lembro um dia o Juninho fazendo um show na Canção Nova, a Rafa partilhava, falou assim, porque quando ele foi entrar no palco, a galera começou a gritar, Juninho, 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 Juninho. E a Rafa falava assim pra gente, nossa, ele deve estar doendo por dentro. Porque assim, o carisma é o carisma de se esvaziar. Mas a gente fala de um carisma que se esvazia e hoje a gente tem um fundador que é deputado estadual. Sim. Que está lá na frente. Mas assim, não é vontade dele estar lá. Mas não é assim, dele de buscar aquilo, ele não buscou. E a gente vê no Rogério, que é o fundador, ele vivendo essa plenitude da vontade de Deus. Lá dentro dos deputados, naquele ninho mesmo, que fala que é um ninho de cobra. Sim. Ele está sendo Kenosis ali. Né? Então, a gente tem que falar, tem que ser verdadeiro.
Nós temos dentro da comunidade as correções fraternas, isso é muito legal. A gente falava isso na última formação, quarta-feira. Teve momentos lá dentro da comunidade que a correção fraterna, a pessoa levantava, ia lá na frente e você falava o que a pessoa precisava mudar. Porque às vezes, eu falo isso para o pessoal da comunidade aqui de Limeira, que eu sou articulador, nós somos em 50 membros aqui em Limeira. Começou há 7 anos atrás lá, mas hoje nós estamos todos em 50, todos da diocese. Diocese, né? Tem diocese, tem 2 de Barretos, 2 que vem lá de Lucélia, 6 horas e meia de viagem, 2 de Matão, e a Amandinha de Cosmópolis, Leandro e Vanessa aqui de Araras, e o restante de Limeira. A Amanda Correia, ela tá aqui conosco, é isso? Amanda, e agora? Tá no Facebook aqui, depois sobre o nome dela, desculpa, Amanda, se você for a Amanda Correia, um abraço. Mas Daqui a pouco ela manda ali. É Amanda Castro, se não me engano, mas o sobrenome eu não sei, mas é a Amandinha aqui de Cosmópolis aqui. Então assim, estou à frente desse povo hoje como articulador. O articulador, ele é só aquele que organiza, vamos fazer a reunião hoje lá na casa de tal. A gente não é responsável pela espiritualidade, porque cada membro da comunidade ele tem o seu orientador. Eu oriento 4 pessoas, mas cada membro tem um orientador. Mas assim, nós temos as laudes de manhã já, quando a gente acorda. Então ali nas laudes Deus já fala, Deus já vai preparando o seu dia. E a liturgia das horas, né? A gente faz a liturgia das horas, as laudes e as completas, né? Que o carisma pede isso. A gente tem oração em comum com a igreja, né? Que a gente faz isso daí. Mas assim, é ser kenosis aonde você estiver. Então, tipo assim, se eu estou vivendo o meu carisma, a pessoa consegue ver Deus em mim. Né? Eu não estou vivendo um sonho, um teatro, não estou. Eu sou aquilo. E viver em comunidade é bom, porque se eu não estou bem, irmão, reza por mim. Hoje não estou legal, tá legal. É a comunidade que ajuda um ao outro, né? Então... E na Kenos é bem visível isso, né? Sim. A gente procura, ser comunidade é isso, né? Então é ajudar, estar. Então toda quarta-feira à noite a gente se reúne na casa dos irmãos, a casa principal, a casa do Marquinho da Pri. Então assim, a gente reúne, a gente toma um café, a gente vai à formação do Marquinho do Teclado. A gente faz a oração das 8 às 8h40, depois das 8h40 eles entram ao vivo. O Rogério e o Juninho dão a formação ao vivo pra gente, para as casas fraternas. Nós somos em 12 casas fraternas espalhadas pelo Brasil, né? Então a gente reúne toda quarta-feira, né? Que legal, então toda quarta-feira tem... Toda quarta-feira é reunião vivo. Presencial. A gente reza das 8 às 8h40 presencial nas casas fraternas, quando é 8h40 todo mundo entra online. Que aí legal. A pregação é só para os membros. Daí a gente tem, primeira quarta-feira do mês é carisma, segunda é formação humana. Então é bem aí intenso. A transmissão vocês estão todos juntos? Todos juntos, assistindo. Na Casa Fraterna, assistindo a transmissão ao vivo. Aí a gente tem partilhas, acaba a formação, a gente tem partilha ali entre nós ali. É muito, muito interessante, né? É um ajudando o outro, né? Então, se transparece isso, né? Parece é o carisma, né? Que se depender da gente... Sim. É engraçado que a gente não... Assim, eu tenho conhecimento da Kenos há pouco tempo. Eu ouvi falar da Kenos por causa do Márcio e por causa do Carlinhos Zatani. E eu vou falar pra você que, assim, eu via muito a Kenos, a gente era do grupo de oração na Nossa Senhora de Lourdes, aí... desculpa, aí da Marineide também, olha, esqueci dela. Ela que me deu o CD. Aí, se eu não me abraço, engano, né, aí teve um evento aqui em Limeira, eu trouxe o Juninho lá na Nossa Senhora de Lourdes. A partir dali que eu ouvi algumas coisas sobre Kenos. Aí depois teve um outro evento. Juninho foi antes da pandemia? Teve um outro evento aqui em Limeira, não sei se foi no Bom Jesus. Gente, minha memória para eventos é difícil. Não sei se foi no Bom Jesus que veio Em Busca do Amado. Acho que é isso. Sim, no Bom Jesus. Isso. Bom Jesus foi ele veio, aí era a Kenosis. Isso, veio o Padre Nilson, veio o Rogério, veio eles. Isso. Aí nesse dia aí também, né, que eu tive mais contato com o pessoal da Kenos. Então, é engraçado que agora, né, aí tem o Márcio, a Tânia, o Carlinhos. Agora que você tá vendo mais, assim, visivelmente a Kenos aqui na cidade. Né? A Karina que também tá em Karina processo, tá na etapa do pré-discipulado. Ela não tem o sinal ainda, né? Ela pega a partir do discipulado que pega o Ricardo sinal na comunidade. Não pode chamar ele de Funando.
Ricardo e o Fernando também. A Rosana e o Fernando também. Ricardo Fernando. Ele não, falei, o apelido dele é Funando, não pode chamar. Não pode chamar de Funando, mas chamar de Fernando, que a gente é mais fácil. Rosana Ele falou e o Ricardo, Fernando. eu fiquei Ricardo. A Rosana e o Fernando. Eles estão fazendo um caminho, a Rosa. Acho que eles estão assistindo a gente, né? Se não está por causa do horário, mas amanhã vai assistir. Ah, provavelmente. Eu mandei um link no grupo lá que eles estão. Abraço Rosa, abraço Fer. O que é isso que o Negrete falou aqui, ó? O Márcio queria te bater também, Cleitão? Não, é porque o Rafa e o Michael queria bater nele. Então ele agora pegou, né? Não, agora todo mundo. Eu não bato, eu só dou cartão vermelho. Não, engraçado que o Cleito tem história. Eu queria bater no Márcio quando ele me expulsou. Engraçado que o Cleito ele tem história com todo mundo que passou aqui, né? Todo mundo tem um pezinho na vida do Cleito. É engraçado isso daí, né? Ó, se você pegar, só um parênteses aí antes da sua pergunta. Se você pegar os padres que se formaram ali, Padre Fernando, assim, teve um campeonato que a gente foi jogar contra eles, que eles quebraram nós. Então tem história com todo mundo. Tem história com um monte de gente. Seguindo na linhagem, né? Eu perguntei como que é com a família, como que é ser... demonstrar a kênose para outras pessoas. Lógico que a gente não vai conseguir aqui definir como que é o carisma próprio, como que é o retiro. Mas como que é essa expressão, levar esse carisma para pessoas que talvez você olha e fala assim, essa pessoa não tem, né? Porque apresentar a comunidade, isso é nessa questão, como que você apresenta essa comunidade para uma cidade como Limeira, uma diocese como Limeira, como que você tem apresentado essa comunidade para essas pessoas? Eu comecei a ver alguma pessoa aqui, outra aqui, outro ali, lógico, a gente não vê mídia social, né? Eu não tô vendo eu aqui... não sabia desse número, 50 pessoas. Então, eu não tô vendo isso por mídia, tô vendo isso assim, um passa pro outro passa pro outro. Como que é apresentar isso, Maicon? Eu lembro que quando eu entrei no... Não é ministério, né? Eu entrei na equipe de comunicação da comunidade, eu falei assim, como que a gente vai comunicar a uma comunidade que o carisma é se esconder? É o esvaziamento e o escondimento, né? Como que a gente vai comunicar? Nós temos hoje o Instagram, temos o site, né? Mas assim, como comunicar algo que o carisma é se esvaziar e se esconder, né? Eu acho que Deus tem tido um carinho muito grande com a Casa Fraterna Limeira. Eu lembro de uma das formações que foi em Piracicaba, eu fui sozinho em Piracicaba, veio o Juninho com o Rogério, a gente estava ali em 7, 8 pessoas, era o pessoal de Piracicaba, que Piracicaba é bem grande a comunidade também, bastante gente, e eu estava sozinho lá. E aí numa das partilhas eu chorava, eu falava assim, eu tô sozinho, não aguento, assim, eu tenho que ficar vindo, assim, eu preciso, por que essa galera começa e não vai, né? E eu chorava ali, né? E eu lembro de uma reunião que a gente estava online, que já estava, quando surgiu a Casa Fraterna em Limeira, que falou, Márcio, então você vai ser o articulador da casa aí, então nós temos uma casa da Kênose em Limeira. Aí o Juninho falou, você lembra aquele dia que você estava chorando em Piracicaba, porque você estava sozinho, né? E hoje tem 50 pessoas. Mas assim, nós não temos o intuito de divulgar a comunidade em si para assim, tipo, vamos fazer um encontro vocacional para trazer as pessoas. Nós fazemos, né? Para ter quantidade, né? A Kênose existe há 23 anos, né? Nasceu no ano 2000, né? Dia 12 de janeiro de 2000. Mas assim, nunca teve pretensão de ser o que é hoje, né? Mais de 400 membros aí na comunidade. Hoje está no Brasil ou não? Está no Brasil, nós somos em 12 casas fraternas, então tem o pessoal no Paraná, tem um pessoalzinho, pessoal aqui em Piracicaba, tem casa em Bauru, tem Limeira, tem Guarulhos, tem... Então tem... A casa mãe é Osasco. Osasco. Hoje. A casa hoje, a sede nossa está na casa dos pais do Juninho do Juninho, dos pais Sim. da... Então, assim, aonde começou a comunidade? E Osasco, olha pra você ver, a casa mãe em Osasco, e Osasco é onde funciona não, bem Osasco a renovação carismática. É celeiro. Osasco você vê os padres. Sim, é um lugar muito Osasco é abençoado. Referência de aquela que veio, ela é Kênose? Quem? Que veio aqui, em Limeira? No evento da Pastoral da Família? Tô tentando lembrar quem que é. Marques... Bruna Marques? Não, Bruna Marques não. O Juninho tem música gravada com ela, mas ela não é, não. Mas é isso, assim, a gente não
se aparecer assim, de mostrar a comunidade, não venha pra comunidade. Claro que a gente pega um outro e fala, meu, Você tem jeito. tem jeito, vem pra cá, né? O bom dia dele pra mim é o seguinte, bom dia quenótico. Mas assim, a gente consegue ver algumas pessoas assim, que a gente traz, né? Pra ajudar a pessoa, porque tem uma frase que eu gosto muito, vocação acertada, vida feliz. Encontrou a sua vocação, eu falo por experiência própria, né? Sou feliz. Que eu achei minha vocação. Que legal. É uma frase da Lucimar, da Comunidade Presença. Vocação acertada, vida feliz. Sim. Então você vê o irmão ali patinando ali, você fala, pô, aquele irmão é Kenosis, pô. Aquele irmão é Unicristo, traz pra cá. Errada, vida frustrada. Vida frustrada. Ó, combinou ainda. Então assim, pô, você quer ajudar o irmão, então vem, né? Falei pro Carlinho Catânia, aí o Carlinho partindo falou, cara, eu precisava daquilo. Né? De eu chegar neles e falar, ó, vem pra comunidade, né? Você vê o quanto que o carisma tem transformado eles também e transforma aquelas pessoas que. E olha que legal. Dizendo sim, né? Aproveitar aqui, né? A Elisete ela fala o seguinte, ó. Eu queria saber sobre mais da missão Kenosis. Tô escutando e tô achando muito lindo falar. A semente está sendo aí plantada. Se a pessoa tá ouvindo e ela da fala onde assim, que ela é? De Limeira? É de Limeira. Se a pessoa estiver ouvindo e ela quiser experimentar, o que ela faz? Então, como o processo na comunidade é o seguinte, nós temos um retiro aberto que nós fazemos, esse retiro é a porta de entrada para a comunidade. Então assim, fez o retiro, gostou, ali a gente explica um pouco o que é o carisma, tudo, gostou, a partir desse retiro é a porta de entrada, aí você começa a fazer parte de um caminho vocacional. Mas nós temos hoje nas mídias sociais, nós temos o site, temos o Instagram, Comunidade Kenosis. Se ela é de Limeira, me procura, a gente está no grupo de oração na Santa Rita toda quinta, mas aí manda mensagem aqui, pega o meu WhatsApp aqui, a gente conversa assim. Olha, Elisete, eu segui ele, é Márcio Caires, né, no Instagram, né? Márcio Kenosis. Márcio Kenosis. Acho que é Márcio Kenosis. O Kenosis é com K, tá? Márcio Kenosis. Não lembro. Aí você dá um toque nele, mas eu vou passar o seu WhatsApp aqui pra ele. Chama assim. Ela se interessou, ela falou assim, ó, gratidão. A Rosa tá aqui. Ela Tá aqui. Ela e o Fer. Abraço, Rosa. E legal que quando... O Jackson só dando risada. O Jackson é normal. A Rosa, quando ela falou que tava na casa, eu fiquei feliz demais, cara. Eu falei, gente, vocês dois vai se acertar ali. Eu fiquei muito feliz. Porque assim, eu tenho amizade... O Fernando eu falo... É estranho eu chamar de Fernando. O Ricardo, Fernando, ele é muito Kenosis. Muito Kenosis. O Fer, você olha pra ele e fala assim, não tem jeito, né? E eu brinco com eles que eles vão ser os meus padrinhos de casamento. Não pode ver uma olha mais do apelido dele. Não pode. Agora tem 3 filhas. Ele falou né? que é um homem sério agora. Tem 3 filhas. Né? Eu não tinha tanta proximidade com ele assim, a gente tem que partilhar, eu partilho mais com o Fer, mas é interessante, sim, tá gostando, gosto demais dos Márcio, vamos falar um pouquinho de santidade. O que é a busca da santidade, irmão? Oxe, o que é a busca pela santidade? Santidade é universal, né? É a vocação que nós temos, né? Você pode ser santo dentro do Unicristo, sendo santo fazendo um programa de rádio, né? Eu escolhi ser santo dentro do Carisma Kenosis, né? E a santidade, eu falo que eu tenho essa responsabilidade, não de ser santo, não é uma pretensão nenhuma de não, eu sou santo, imagina, né? A gente tá... Mas é saber que é possível, né? É que eu falei, como eu convivi com pessoas que hoje estão em processo, sabe? É tão palpável a santidade, né? E eu acredito que vocês podem até discordar, mas nunca foi tão fácil ser santo do que nos tempos antigos lá, porque tá muito fácil você escolher um lado hoje. Sim. Tá muito fácil. Tem muito acesso, né? Tem muito acesso. Não, tá assim, você escolheu um lado, porque o mal ele já tá visível. Ele não tá mais camuflado. Então tá muito fácil você escolher um lado. E escolheu esse lado seja intenso. Né? É a vocação de todo batizado, né? Não sei que papa que falou que se perguntar para um catecúmeno se ele quer ser batizado é a mesma coisa de perguntar se ele quer ser santo. Né? Então assim, foi batizado, já tem a vocação à santidade. Sim, precisa, tem um chamado à santidade, né? E eu optei ser santo dentro do Carisma Kenosis, né? Eu tenho uma frase que eu levo junto: eu vou ser santo ou vou morrer tentando, né? Então todo dia acordo de manhã e falo, será hoje que Deus vai voltar? Se voltar, eu tenho que estar com a minha confissão em dia, tenho que estar vivendo o meu carisma dentro da minha casa, tenho que buscar a santidade. Escrivá fala que a santidade é no dia a dia, que a gente faz nas coisas do dia a dia, mas
Eu tenho isso no meu coração. Eu acordo todos os dias e pergunto: será que é hoje que Jesus vai voltar? Porque um dia eu acho que eu vou acertar. Já pensou que a gente tá fazendo um podcast aqui, começa a abrir o céu, Nossa Senhora. começa a escutar o barulho das trombetas, abre-se, rasga esse céu aqui, a gente vê Jesus voltando. Peraí, Jesus, não tô preparado não, não tô confessado não. Peraí, gente. Então assim, é viver como se fosse o último dia. Eu tenho buscado isso, sabe? O beijo místico. É como se fosse a primeira, a última e a única. Então assim, isso é viver a santidade. Não é levitar, não é voar, não tem um segredo. O segredo é no dia a dia. No dia a dia, viver no dia a dia, viver coisas. Preparado para que ou Jesus vem ou você vai. A gente não sabe o dia de amanhã. O que me admira muito em Francisco de Assis, nas pequenas coisas. Sim. Enxergar a santidade nas pequenas coisas, no sol, na lua, na flor, no pássaro. São Francisco, ele tem muito isso, de andar enxergando a santidade. E o legal é que conversando com o Márcio parece uma coisa natural, né? É agradável, né? Se torna uma conversa natural, né? Assim, eu acho que eu vou ser mais profundo na coisa. Quando a gente fala de Deus é agradável. Sim. Ó, aqui, ó, deixa eu ver quem que escreveu, ó. O Luqueira lá, o Hooligan. Ele escreveu assim, ó: bem, esse cara é muito usado por Deus, eu sou prova, ele sabe. Eu costumo dizer que ele foi nascido para lidar com pessoas. Quer dizer, meu funcionário, cara. Ele tá garantindo o emprego. Tá garantindo o emprego, pode ficar tranquilo, tá garantindo o emprego. É uma coisa natural. Não, mas o Lucão, ele é muito sincero em tudo que ele faz. A gente conversa bastante lá. E esse novo tempo de novas comunidades, corrente de graça, como você tá vendo glória tudo isso? a Deus. Aí, Papa Francisco chegou na hora certa. Não, eu acho que as novas comunidades, surge uma nova comunidade como remédio para o tempo que nós estamos vivendo, né? Sim. Então, assim, Dá uma pincelada, uma introdução para o povo que está em casa entender. Do que da corrente de graça. Sim, renovação, novas comunidades. O Jackson trouxe um pouco isso semana passada, né? Que era o Iclis e depois a Frater, né? Que eram os escritórios separados lá. E o Papa Francisco uniu no Caris, né? Que é essa corrente de graça mesmo, que as comunidades estão ajudando o movimento eclesial, que é a renovação tem ajudado as novas comunidades, e é isso, tem surgido carismas específicos, né, para o tempo, tem surgido carismas que trabalham com político, tem surgido carismas que trabalham com, N coisas, né, então é o remédio para o tempo de hoje, né, e essas novas comunidades, ela tem sido muito de Deus, a Kenos é uma nova comunidade. Não tenho dúvida que os Gladiadores é uma nova comunidade, o Unicristo é uma nova comunidade, não tenho dúvida, estava partilhando com o irmão, não posso falar aqui quem, mas uma nova comunidade tremenda que está surgindo em Limeira também. Amém. Negócio legal, bem bacana, a gente conversou um pouco aí. E é isso, é remédio para o tempo de hoje, está vindo para somar, o que é de Deus permanece, o que não é desaparece. Então, assim, é a sabedoria do bispo, né? A comunidade Kenos, nós somos 23 anos e não temos um reconhecimento diocesano ainda. Nós temos o reconhecimento civil, temos o estatuto, né, o reconhecimento civil, mas o diocesano não. Um dia o Rogério chegou para um padre e falou assim: olha, está aqui o estatuto nosso com 3, 4 anos de comunidade, quero que o senhor olhe aqui, ajude a gente a fazer. O padre olhou aqui, rasgou na frente dele assim, rasgou. Mas por que o senhor ficou bravo, né? Por que o senhor fez isso daí? Ele falou: tá nascendo algo muito lindo. Se aprovar isso aqui, você esbarra uma ação de Deus. Deixa Deus fazer, vai vivendo. Deixa Deus fazer. Chegou no bispo, preciso da aprovação. O bispo falou assim: não, vai vivendo. É quanto tempo? Vive uns 10 anos aí. Depois a gente vê. Então é a sabedoria da igreja. Nasce uma nova comunidade, se não é de Deus, ela vai acabar. Vai fazer uma bagunça aqui, uma bagunça ali, mas é fácil a gente ter um discernimento, né? A gente conhece a árvore pelos frutos. Sim. Cadê os frutos dessa comunidade? Tem dado frutos? Frutos de santidade? Se tem dado, deixa caminhar. Então a sabedoria da igreja de não chegar assinando tudo, tem uma comunidade aqui, assina, vai reconhecendo, não, deixa caminhar. Nós estamos aí 23 anos, né? E não temos ainda o reconhecimento diocesano, mas... É uma luta. Isso um detalhe, mas... Eu falo pela Unicristo mesmo, gente. É uma luta. A gente tá em sonho de ser comunidade,
né? Já faz aí uns 5 anos, o Negrete me corrija, mas é uns 5 anos que a gente, de 5 anos pra cá, que a gente vem, né, amadurecendo em oração. Deus colocou isso no nosso coração, a gente vem amadurecendo, Deus vem funilando as coisas, vem peneirando a gente, tem um pré-estatuto aí criado, tem o carisma já certo, e Deus vai nos moldando, e é interessante de olhar isso daí e falar assim, cara, vai vivendo o carisma. O Padre Fernando tem ensinado muita gente isso, viva o seu carisma, vai caminhando. E é legal, cara, você ver isso daí, sabe? Tipo, não se prender somente numa coisa, né? Ser livre, né? Livre no Espírito, né? A liberdade no Espírito Santo. Que era a essência da renovação. É a essência dos apóstolos. Da renovação. E outra, é a essência dos apóstolos. Eu falei né? É a essência dos apóstolos. Né? Liberdade no Espírito, né? Quando teve lá a discussão se pregava ou não para os gentios, eles teve a liberdade no Espírito. Sim. Paulo teve a liberdade no Espírito. Eu queria estar nessa treta aí. Ele teve. E depois que Pedro vai lá e tem a experiência na casa de Cornélio, né? Pedro fala, peraí, né? Eles foram batizados no Espírito Santo. Sim. Então você pega tudo isso aí e fala assim, meu, é liberdade no Espírito. Não pode, né, deixar o Espírito somente nas 4 paredes. Sim. Né? Ô Márcio, conta pra gente, tem algum... Mas ele não concluiu ainda, como você tá vendo essa junção deixa aí? ele concluir primeiro e depois pergunta. Renovação, comunidades... Não, hoje eu conversando com a Bruna, a nossa presidente do conselho, no retiro do carnaval, que fui pregar em Cosmópolis lá, ela falou que hoje o movimento eclesial, Renovação Carismática Católica, já existe uma pessoa para o diálogo com as novas comunidades. Porque é tudo muito novo. Então a renovação, porque a renovação veio para o Brasil em 69, 67 foi o retiro de Duquesne, 69 veio para o Brasil. Então começou com a renovação. A renovação ela é a pioneira. Então a renovação também, talvez até com zelo, está tentando entender o que é essas novas comunidades. Então assim, eu tenho visto que depois do Caris melhorou muito o diálogo, tem tido uma aceitação legal das novas comunidades. Eu falo pela Kenosis. A Kenosis ela é renovação. Ela nasceu em 2000, em uma confissão, né, com o Rogério, com o Dom Alberto Taveira, em 99, no evento da renovação. Então assim, o Rogério sempre fala, a Kenosis ela nunca vai deixar de ser renovação. E talvez o medo que a renovação tem é dessas novas comunidades que têm tirado os membros da renovação e tirado do grupo. A Kenosis é diferente. A Kenosis ela coloca o membro lá dentro do movimento. Então assim, é até uma orientação da comunidade que todo membro da comunidade seja participante de um grupo de oração do movimento. Que legal. Entendeu? Então é uma orientação. Então se você está no discipulado e vai passar para o discípulo missionário e não tem um grupo de oração, você não passa. Caraca, então assim, que legal. quando você tem um discernimento vocacional, o seu orientador ele liga para o seu coordenador de grupo de oração para saber quem você é lá dentro. Então a Kenosis ela nunca vai deixar de ser renovação. Então assim, o diferencial da Kenosis é esse, porque as outras às vezes tira, né? Porque tem um carisma próprio. Você pega uma Shalom, uma canção nova, você vai largar tudo e vai para canção nova. Você não vai conseguir ser mais do movimento. Mas a Kenosis não. A gente pega o Evandir, que é coordenador estadual do movimento do Ministério de Música. A gente pega a Isabel Pimenta, que está aqui em Piracicaba, que é coordenadora diocesana, presidente do conselho. Tem o Lê, que é presidente do conselho na diocese dele. Então assim, a Kenosis ela tem feito bem para o movimento. Sim. O movimento tem reconhecido isso. O Rogério, o falecido Marangon aí, né? E o Marangon um dia não pôde pregar, chamou o Rogério para pregar no lugar dele. O Rogério foi pregar até fora do Brasil, no evento da renovação internacional. Então, tipo assim, o Rogério já foi coordenador estadual da renovação, o Juninho já foi nacional. Temos acho que os 3 últimos coordenadores do Ministério de Música. O Juninho foi tudo, né? Regional, estadual. Foi diocesano, foi até um tempo atrás, até uns meses atrás, ele era diocesano lá em Osasco também. Então, assim, a Kenosis é a renovação, tá? Mas essas novas comunidades estão chegando para ajudar, tem que chegar com força, sim. Sou totalmente a favor de tudo que Deus tem feito, né? O movimento eclesial, Renovação Carismática Católica, não é detentora do Espírito Santo. O Espírito é livre, ele faz o que quer, onde ele quer. E é a liberdade, né? A liberdade do movimento entender isso e as novas comunidades chegar para somar. Dá uma olhadinha no celular do Matheus. Essa capa aí da canção nova é você? O modelo? Mostra aí no celular no seu celular, Matheus.
Essa é uma capa. É você? Da pregação Buscai as Coisas do Alto do Padre Léo. Sou eu. Tenta colocar. As duas fotos minhas aí. Não, onde que tá aí? Que eu tinha cabelo, gente. Tenta colocar. Você mandou onde, Cleiton? Tenta colocar na live. Gente, isso foi assim, ó. Isso foi. Ele foi capa da palestra. Manda na palestra Buscar as Coisas do Alto do Padre Léo. É que assim, nós tínhamos um banco de dados de fotos na Canção Nova. E aí o Matheus vai tentar colocar na live, tá, gente? Já tá? Aí, olha que beleza. O pessoal do marketing falou assim: Márcio, vamos tirar umas fotos, né? Porque eu tinha cabelo naquela época. Tá? Aí, mas aqui tem um Photoshop nesse cabelo. Thiago, eu falei que era o Márcio, você não acreditou? É o Márcio. Aí, ó, essa aí, gente. Bem mais magro, com Photoshop aí no cabelo, que eu já era um pouco calvo aí. Mas assim, essa foi. Tá vendo aí? Essa foto foi tema de várias pregações, né? Que tudo que era da linha do aprofundamento, pregações que tinha a linha de aprofundamento, colocava essa. Então eu tô aí. Você é o da cruz? Os dois. Os dois. E eu falava pro Thiago, o Thiago que cantava comigo na dança, fala, é o Márcio. Não é o Márcio, irmão. Eu ia perguntar agora, Márcio, tem algum fato interessante, assim, de você pode falar assim, olha, eu tô marcado pra toda essa vida, tá aí, ó. Eu tenho o Márcio em alguma caixa lá em casa. Canção Nova provavelmente eu devo ter também. Que é do tema do aprofundamento. Eu lembro que o que mais vendeu foi a última pregação, foi a última que ele fez, né? Depois antes dele falecer, né? Foi em dezembro de 2006, se não me engano. Isso. Mas essa foi a capa. O que quebra meu coração. Alô, meu Deus. Senti saudade. Não, na hora que canta aquilo ali. Mande sua pergunta que eu te interrompi. Que eu ia perguntar assim. Já mostrou um fato interessante. Não, era isso. Mas assim, Márcio, de toda essa caminhada que você teve, de tudo, comunidade, de experiência de Canção Nova aí, de louvor e glória, grupo de oração, hoje na Kenosis. Fala algo que você tomou como aprendizado e você hoje carrega para você isso daí e faz questão de, na sua pregação, mostrar. Profundo, hein? Profundo mesmo. Eu falo, em muitas pregações minhas, eu falo até pra pessoa: você já se imaginou como vai ser a sua imagem de santo? Entendeu? Você vai ter a paróquia de São Cleitão. Qual que vai ser a sua imagem? São Cleitão. São Cleitão. Você já se imaginou isso? Como que vai ser? Como vai ser a sua imagem? Vai ser com uma Bíblia na mão? Vai ser com um passarinho no ombro? Como que vai ser, né? Eu pergunto isso, né? Porque eu volto na santidade, sabe? Eu acho que eu tenho tentado levar isso. Eu tenho muito medo Medo não, é temor da passagem que fala que são raros os que vão. Mateus vai falar assim, Padre Paulo fala também, muitos dos que estão tentando não vão conseguir. A porta é larga, espaço é o caminho, e são muitos que vão para lá. E para o céu a porta é estreita. E o que treme é a palavra, são raros os que passam por ali. Então ali só entra santo, ali só entra violento. O reino dos céus é dos violentos, né? Então isso me dói o coração. Eu tenho tentado levar isso nas pregações, que não é fácil, né? É uma renúncia sim. Ser santo é igual ao casamento, né? Eu falei sim para minha esposa no altar, falei não para todas as outras. E ser santo, buscar o paraíso, né? A gente canta, né? Eu prefiro o paraíso. Mas para você preferir o paraíso, você tem que falar não para todas as outras coisas. Esse mundo do jeito que está. Então, assim, é gratificante, porque sacia a nossa alma, não é fácil, mas eu tenho falado dessa... às vezes a pessoa sai até assustada, né? Porque, mas peraí, eu falei, a porta é estreita, são raros os que vão entrar. Aí o Padre Paulo fala, muitos dos que estão tentando ainda não vão conseguir. Aí o Padre fala... Quem que você conhece na sua família que está tentando? Eu falo, putz, difícil. São poucos, né? E desses poucos ainda, são raros os que vão entrar. Eu falei, então assim, a santidade é possível, mas você não vê nenhum santo que tinha vida boa. Que não lutou. Né? Então assim, que não lutou, sabe? Que se entregou, que se doou. Então eu tenho tentado levar isso E assim, eu me confesso a cada... se possível toda semana, mas a cada 15 dias,
Lá em Campinas é muito fácil, porque tem padre de manhã, tem padre à tarde. Aqui já é mais um pouco difícil, tem uns horários específicos. Mas assim, eu procuro viver realmente o que pede as regras da comunidade, viver como convém a santos, mas é um medo que eu tenho de... Não é medo do inferno, é medo que eu preciso estar no número dos raros. Eu preciso de levar os meus, aquele que eu posso levar. Mas Márcio, louco, você pega muito pesado. Eu falo, mas aqui não tem romantismo. A palavra de Deus não tem romantismo, cara. É o que vocês falavam, acho que semana passada, semana atrasada. Mas, Senhor, quando Jesus começa o sermão, né, João 6:66, alguma coisa assim. Não, é isso aqui. Quem quer me seguir, renuncia. Você esquece aqui? Se vocês não quiserem, aí vaza, um monte de gente vaza, fica algum. E aí Jesus fala para eles, e vocês não vão não? Não. Aí Pedro fala, quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Né? Então não tem romantismo. Aqui não tem romantismo. Aqui é violência. Aqui é violência. Então a gente precisa viver essa violência. Então eu prefiro o paraíso, mas a frase eu prefiro o paraíso, ela vem recheada de não nesse mundo. De falar não, de buscar realmente as coisas do alto. Né? Então isso é o que tem me motivado. Não é medo, é temor e é buscar cada vez mais. Eu não posso perder tempo, a gente perde muito tempo. Perde muito tempo. Se pegar um celular na mão, na frente do Instagram, do Facebook, a gente perde muito tempo. E não pode perder, porque eu preciso estar no número dos raros. Sim, e é nítido, que dá pra ver essa busca, né, que ele tem. Dá pra ver, dá pra ver as pregações, pra ver na busca constante disso. Acho que vai ter que ser 4 horas. Vai ter que ter mais. Não vai até 1 da manhã? Não vai. Eu falei pro pessoal, tem 17 pessoas aqui no YouTube. Eu falei, acompanha, gente, que nós vamos até 1. Ô, Rita. Hoje você está no Santa Rita? Santa Rita, Grupo de Oração Santa Rita, toda quinta-feira, 7 horas com terço, às 19h30, Grupo de Oração. Ontem a gente estava lá, um grupo pequeno, humilde, simples, mas o fogo cai. E tem quenos espalhados por todo lado aí. Vamos lá então, Marcião, pra gente rezar. Um filme? Jesus amado, A Paixão de Cristo. Paixão de Cristo. Você assiste toda quinta-feira, Toda né? quinta-feira, Paixão de Cristo. E choro toda quinta-feira. Quinta-feira Santa, né? Uma cor? Verde. Palmeirense? Palmeirense roxo. Nossa. Tem sangue verde aqui, ó, não tem como. Achamos o defeito. Achamos o defeito. Um lugar? Minha casa, minha família. Uma banda, um cantor, uma cantora. Meu amigo Juninho Casimiro. Uma referência? Referência. Santa Teresa d'Ávila. Uma inspiração? Inspiração. Eu sou de momentos, então eu tô lendo Práticas do Amor a Jesus Cristo de Santo Afonso Maria de Ligório. Então, livraço. A minha inspiração hoje, Santo Afonso. Um sonho? O céu. Eu prefiro o paraíso. Amém. Uma frase ou um versículo? Se tiver os dois também pode ser. É uma só? Pode ser. Fica à vontade. Pode ser 3, né? Pode falar. Não, eu gosto assim. Santa Teresa, ela era sanguínea. E Santa Teresa, ela tem uma frase: determinada determinação. Vindo de um sanguíneo, isso é muito complicado, porque o sanguíneo ele não tem determinada determinação. E ela conseguiu equilibrar o temperamento dela a ponto de fazer o que ela fez, de ser doutora, de ser mística, de ensinar pra gente ali no caminho de perfeição, no castelo interior, como é uma vida de oração. Então, determinada determinação é uma frase. E outra frase que quando o Rogério, o nosso fundador, na missa de vínculos, né, na celebração dos vínculos, que ele tira a cruz, né, que a gente coloca a cruz novamente, ele fala: seja santo logo. Essa é uma frase que eu tenho muito comigo. Seja santo logo. Olha só. Uma comida? Picanha no alho. Caraca, essa... Tem como... Mas tem que ser no alho. Tem que ser no alho. Você percebeu que o Jean gosta de todas as comidas que os convidados falam? Sushi, toda você gosta também. Toda a vila preferida dele. Você é doido, velho. Sushi também? Não, toda que você fala, ele fala. Mas picanha, velho. O cara vai falar picanha pra mim. Se você falar comida japonesa... Ainda mais eu que gosto dessa carne picanha. Não tem como. Uma palavra que o define. Intenso. Intenso.
Falamos muito sobre isso. E você quer colocar mais alguma coisa que a gente não falou? Não, seja Alguma coisa que santo você tenha logo, no gente. coração. Sejam santos logo. Vamos. Logo. É isso aí, né, Cleitão? É isso aí, queridos irmãos, vocês que têm nos acompanhado até agora, até este momento. Então, vamos rezar um pouquinho, né? Rezar ao Senhor para Ele nos dar uma determinada determinação para nós sermos santos logo. E precisamos viver o querer de Deus. O que falta para nossa humanidade é viver o querer de Deus, viver os desejos do coração de Deus, não se importar com aquilo que nos tira a atenção, nos tira o foco, nos tira da verdade, nos tira do amor, nos tira da santidade. O que nos falta é desejar o querer de Deus, viver os planos do Senhor. Por isso, você que está em sua casa, você que está aí junto conosco, não perca essa oportunidade de desejar a Deus agora, de desejar estar com Ele, de experimentar a Ele, de querer a Ele, de desejar os planos que Ele tem para a sua vida. Neste momento, feche os seus olhos, se coloca em oração, permita a ação de Deus. Nós vamos rezar aqui, nós vamos clamar o poder do Espírito Santo, nós vamos clamar para que você que está aí em sua casa, está aí em sua residência, você possa sentir a presença de Deus neste momento, a presença verdadeira de Deus neste momento. E essa música que nós vamos cantar vai dizer exatamente isso. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. Eu queria que você na sua casa, você que vai estar acompanhando, Deus me colocava várias pessoas que ainda vão acompanhar essa oração. Peça isso para Deus, que você não caminhe mais sem pedir a orientação de Deus. O que tem te orientado desde manhã, quando você pisa os pés no chão, quando louva a Deus pelo dom da sua vida, o que tem te orientado? Cada passo que nós damos sem o Senhor são passos de vacilo, fazendo a nossa vontade do nosso jeito, provavelmente não vai dar certo. Que seja feito a partir desse momento de oração, a vontade de Deus, o querer de Deus, é liberdade no Espírito, é do jeito que Deus quer e não do meu jeito. E é isso que o nosso carisma, o carisma da Ken nos pede. Se alguém tiver que perder, que seja eu sim, mas é a vontade de Deus que seja feita na minha vida. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome de Deus. Que não tenha murmuração mais dos nossos lábios, e sim querer fazer a vontade de Deus. Então a música vem dizer: eu me rendo à vontade de Deus, eu quero me submeter à vontade de Deus, eu quero conhecer os planos que Deus tem para minha vida, que são planos felizes, que são planos de salvação para nós. Não é o trabalho, não é a família, não são os amigos, mas é um plano de salvação que Deus tem para mim e para você. Qual é o plano? Que você possa fazer essa pergunta: o que Deus tem para mim? O que Deus tem para mim? Eu falo para você, irmão, o que Deus tem para você é bom. Nada escapa da poderosa vontade de Deus. O que Ele tem para mim e para você é bom. É bom. Cantemos isso. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter. Quero conhecer teus planos, os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei, me arrependo dos meus planos. Sem ti, nada
nada posso fazer. Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Nos leva, Senhor. Nos leva a experimentar do teu querer. Nos leva, Senhor Jesus, a experimentar da tua graça, a experimentar da tua fortaleza, a experimentar dos teus dons. Vem agora sobre nós, Espírito Santo de Deus. Vem agora sobre nossas vidas, para que nós possamos vivenciar aquilo que o Senhor deseja, os teus planos, os teus sonhos. Vem, Espírito Santo, tocar no mais profundo do nosso coração. Nessa noite nós te desejamos, nós desejamos experimentar dos teus planos, para que nós possamos ser santos logo, Senhor Jesus, para que nós possamos atingir o céu, atingir os desejos do coração de Deus. Sim, nós queremos que o Espírito Santo venha nos ensinar a atingir os desejos do coração de Deus. Venha nessa noite sobre cada um que está em sua casa, vem sobre as pessoas que estão indecisas. O Senhor, Ele coloca muito em meu coração de pessoas que ainda estão indecisas sobre a sua vocação, sobre a sua vocação. Não fique indeciso, tenha uma determinação agora. Se decida pela sua vocação em Deus, se decida a estar com Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, venha tocar o mais íntimo, o mais profundo. Venha tocar, Espírito Santo. A imagem que o Senhor me dá é de... Assim como surgiu essa música, a inspiração para essa música foi uma visualização do Juninho de um corredor paralímpico cego que cai, e ali quando ele sai e solta aquela guia que do guia, o guia enxergava, mas o corredor que estava ali não. E quando solta aquela guia, ele cai, ele fica meio que desnorteado, fica perdido, e a palavra que me vinha no coração era essa: pessoas desnorteadas, perdidas. Ela não sabia para onde andar, porque ela caiu, e quando ela levantou, ela não sabia a direção. E a imagem era essa: Deus voltando, indo ao seu encontro, te pegando, te levantando e mostrando qual é a direção correta. Que toda desorientação agora caia por terra. Que Deus seja o teu norte, o teu guia a partir de hoje. Seja feito da vontade dEle, do jeito dEle, e não mais do meu jeito. Obrigado, Senhor Jesus. O Senhor também, Ele vem colocar em meu coração uma pessoa que ela não está assistindo agora. Você não está assistindo agora esse podcast. Você vai assistir outro dia. E o Senhor me fala até o dia, na terça-feira você vai assistir esse podcast. Na terça-feira. E você mesmo, filha, você está assistindo esse podcast. O Senhor, Ele vem dizer ao seu coração: não temas a sua vocação. Você tem olhado muito para trás. Você tem olhado muito para o desejo que você tinha quando era criança, de ser uma grande mãe, uma dona de casa, uma mãe de um lar. Mas de um tempo para cá, a decisão que está os medos que estão em seu coração está te impedindo de ir ao encontro dos desejos do coração de Deus para a sua vocação. Eu não sei qual específica, mas o Senhor, Ele manda, ele te pede: buscai, me buscai. Eu não sei se é uma vida religiosa, se é uma comunidade vida. Eu não sei se é na própria Kenos, mas eu sei que o Senhor, Ele está te incomodando agora, irmão. Ele está te incomodando. Então você vai assistir essa pregação na terça-feira. Você vai assistir esse momento na terça-feira. Ele está falando especialmente para você. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor.
Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sou fã do Adriano. Cara. Nossa, demais, irmão. Demais. Parabéns. Amém. Sabe o que é engraçado? Eu tava aqui dando Pode falar. Tá dando risada aqui, né? Falando determinada determinação. Aí aparece o Juninho, o Frei Gilson, aí aparece o Padre Léo aqui no YouTube. Algoritmo? Não, aparece todos os caras que ela conversou aqui e aparece aqui no algoritmo. Que legal, cara. Só falar aqui, gente, pessoal, tá rolando então a ação de Dia das Mães da Rádio Magnificat FM, né? 3 prêmios por R$10, o sorteio será no dia 10 de maio, ok? Para você adquirir o bilhete, 34523731 ou na recepção, 99-200-1606, tá bom? 99-200-1606. Lembrando que o sorteio será pela Loteria Federal no dia 10 de maio. Olha os prêmios. Uma feijoada completa, não precisa nem perguntar pro Jean se ele gosta. Maravilhosa. Né? Uma feijoada completa para 10 pessoas. Pra mim é né? 5 só. Também aí você vai concorrer a uma cesta de café da manhã para você presentear a mamãe aí, olha que legal, hein? E também um kit beleza, ok? Então, ação entre amigos, ação, né, Dia das Mães, para ajudar aqui a Rádio Magnificat FM, tá bom? E se torne também um evangelizador aqui com a rádio, que é uma ideia de Deus, né? Se tornando aí um contribuinte com a sua doação mensal. Informações também no 34523731 e no recepção 1999-200-1606, tá bom? Quero agradecer de todo o coração ao Márcio, e nós vamos ter que ter uma conversa muito séria com a dona Rita pra gente, né, pra gente aumentar 2 horas é muito pouco. A gente aumentar o horário aí do Vibe Cristo. Mas quero agradecer de coração, viu, irmão, a sua participação, e vai ter a parte 2, pode ter certeza. Bora lá. Obrigado pelo convite, obrigado pelos irmãos que ficaram até agora aí. Ó, o Luqueira falou assim, ó, Deus, ele falou assim, sem palavras, abraço a todos, não perca tempo e busque a Deus. Ô Márcio, Obrigado, repete aí, ó, o horário da Santa Rita e o seu Instagram, porque tem bastante gente querendo conhecer a Kenosis, né? Eu acho que o Instagram é Márcio Kenosis lá, né? Acho que é isso aí, né? Márcio Kenosis, não é Márcio Caires Kenosis, é Márcio Kenosis, tudo junto. E a Santa Rita? Santa Rita é o grupo de oração da quinta-feira, toda quinta-feira às 19 horas com o terço. Isso, Márcio Kenosis. É, Márcio Kenosis. Falar que a Santa Rita é Vanpré, né? Vanpré. 19h30 começa, um grupo bem rápido, 19h30 às 20h30. Já pregou lá, né, Jean? Preguei esses dias lá sim. Foi o dia da chuva, não preguei. Ia pregar, choveu. Ele é de açúcar. Né? Glória a Deus. Não tinha como sair do Parque Porto aquele dia. Não dava, gente, tava impossível. Não, cancelou o grupo, não teve grupo. Mas muito obrigado, viu, Márcio? Deus abençoe mesmo. Foi um prazer. Matheus, obrigado. Jean. Cleitão, obrigado ouvintes da rádio. Tamo junto aí, gente. Até o próximo podcast. Adriano Casimiro. É nóis. Muito obrigado. Então, como a gente fez com o Jackson? Como a gente fez com o Jackson? Vamos trazer o Juninho agora, né? Juninho Casimiro, queremos você aqui. Você vai assistir esse podcast, queremos você aqui. Amém. Gente, cavaleiros e damas, paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vibe Cristo, a festa do céu. Tchau, tchau. 103,5 Magnificat FM. 00:02. Faça parte da família Magnífica. Ligue e junte-se a nós. 3452